NFL, etc. 157. Terça-feira, 31 de outubro de 2023. Eu sou o Ticas e na rodada de Halloween, a bruxa voou solta na NFL. Hein? Foram 16 jogos com muita história pra contar, o que até deixa a gente meio intrigado, né, Wallace? Semana passada tinham 6 times de bye, então 13 jogos. Aí chega na semana 8, todo mundo joga. Você acha que é o jeito de fechar esse quebra-cabeça do calendário, da tabela, que é um quebra-cabeça muito complexo, muito difícil de ser arranjado com as prioridades de transmissão e tudo isso? Ou você acha que dava pra fazer um trabalho melhor, mais caprichado? Porque, por exemplo, tivemos distorções do tipo os Bengals vindo de semana de bye, ou seja, 2 semanas diretos sem jogar, enfrentando os 49ers que jogaram no último Monday Night Football. Você acha que dava pra fazer melhor ou não dava? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Olha só, melhor eu não sei se dava pra fazer não, e eu aconselharia a ter mais uma semana de NFL. Mas eu não sou jogador, então assim, tudo beleza. Agora, pior eu sei que dava porque eu já acompanhei vários campeonatos carioca, né? Pensando por esse ponto, desse lado aí, realmente dava pra piorar. E falando em Dia das Bruxas, em fantasmas, em monstros aterrorizantes, tem coisa mais feia do que o New York Football Giants de 2023, Magal? Você consegue assistir o jogo ali com os meninos por perto? Ou quando começa é o famoso tirem as crianças da sala, porque a coisa é muito feia e os menores não podem ficar expostos a esse tipo de drama, de coisa horrível ali na tela? Fala, meus amigos do NFL, etc. Não, Ticas, as crianças têm que assistir para elas entenderem que a vida é dura. Que não é só festa e alegria, não. Que a vida te dá umas pancadas mesmo. E que tem escolhas que você faz na sua juventude que você vai pagar o preço pro resto da vida. Tipo, eu escolhi torcer pros Giants. Mas eu tô super feliz com os Giants, pra ser bem honesto. Porque, no final das contas, até que a gente tá olhando pro macro, né, olhando pros últimos 5 anos, esse ano tá um ano até interessante. Tá bacana. O bom, a vantagem é que na residência Matos Vitorino aí, elas têm um outro caminho a seguir que pode ser um pouco mais feliz. Não tá indo muito bem também não, mas né, o caminho dos 49ers da Sarah é um caminho que promete mais alegrias do que o... Sempre belisca um Super Bowlzinho aí, né? Tá sempre nas cabeças. Tá sempre nas cabeças. E como sempre, chegamos na companhia dos nossos maravilhosos ouvintes, participantes do chat da gravação deste podcast. Quem tá na área hoje é o Escolástico, o Fabiano Bispo, nosso Flávio Venâncio, o Arcanine, o Gonçalo, direto de Portugal, o Marcos Pires, inclusive vou dar um recado pra você, Marcos, segura aí, e o nosso Anderson Brown. E é com muita alegria que eu recebo aqui no chat o Marcos Pires. E vou mandar esse recado para ele e também para o nosso Leandro Weber, que participou aqui na semana passada. Os mais novos apoiadores do NFL, etc. podcast são esses dois maravilhosos. Eu preciso que vocês mandem os contatos de vocês. Pode ser aqui no chat, mas se quiser mandar no inbox, melhor, que aí não fica exposto aí o número. Puxa a gente lá no Twitter ou no Instagram, manda o número lá, que no meio da gravação vocês já vão entrar no grupo NFL etc. Diretoria e já vão fazer parte dessa bagunça. Mais uma vez a gente agradece demais pela moral, pelo apoio e, obviamente, pela cervejinha que a gente vai tomar por conta de vocês, beleza? Sejam muito bem-vindos e aguardamos o contato. Dadas as boas-vindas aos nossos mais novos apoiadores do NFL etc. Diretoria, vamos trabalhar. Hoje está de volta o Headlines, afinal, foi a trade deadline, o prazo final para trocas da NFL, acabou de acabar, então o Headlines está de volta para a gente dar uma recapitulada. Depois tem o nosso tradicional recap da semana 8 no roletão da rodada. E na sequência fechamos com o Tretra TL e o TD ou Fumble. Uma trade deadline morna. Muito se especulou depois da lesão do Kirk Cousins no jogo dos Vikings contra os Packers no domingo. O que os Vikings fariam, quem eles trariam, iriam atrás de quarterback ou não iriam. O Davante Adams, depois do Monday Night Football horroroso dos Raiders contra os Lions, deu chilique na sideline, tampou o capacete, todo mundo especulou se ele conseguiria movimentar uma trade aí com menos de 24 horas do final desse jogo. Também não rolou. Os Titans entraram no final de semana da rodada 8 com muita especulação, principalmente sobre o DeAndre Hopkins e o Derrick Henry. Também não teve novidade. E no final das contas, quem foi parar como quarterback do Minnesota Vikings foi o Josh Dobbs. E aí, as especulações de domingo até hoje, terça-feira, o prazo foi encerrado 5 horas no horário de Brasília, 4 horas no horário
da costa leste americana. As especulações passaram por Tom Brady, Colt McCoy, que já tinha trabalhado com Kevin O'Connell lá em Washington, James Winston, que está subaproveitado lá no Saints, porque se precisar de um reserva pro Derek Carr, tem o Tyson Hill, o próprio Kyler Murray, que tem um contrataço aí que a gente não sabia se os Cardinals iam querer prosseguir pagando, voltando de lesão, chegaram a falar até em Trey Lance. No final das contas, quem vai parar em Minnesota e provavelmente vai assumir esse ataque aí daqui pra frente é o Josh Dobbs, que coitado, né? O Magal acabou de passar por uma mudança, ele sabe como é que é. Imagina esse menino aí, já tá na segunda ou terceira do ano. O menino não para. Ficou de bom tamanho, olha. É uma boa opção para carregar esse Vikings aí até o final do ano. Não tem muita expectativa, apesar de ter jogado bem melhor nas últimas partidas. Teve essa lesão do Kirk Cousins, por ironia do destino, a mesma lesão do Aaron Rodgers, justamente no momento que ele estava revertendo a narrativa da atuação dele esse ano. O que você achou de Josh Dobbs no Minnesota Vikings? Eu acho primeiro que a lesão do glorioso Kirk Cousins é a maldição do Jets, né, cara? Foi só alguém falar dele no Jets e ele arrebentou mesmo tendão do Aaron Rodgers. Mas aí é fatalidade, não teve jeito. E acho que o Josh Dobbs é uma boa opção. Entre essas aí que foram citadas, vamos combinar, né? A melhor era o Tom Brady, né? Desaposentar o Tom Brady. Pra você ter uma ideia de como é que as outras são boas também, nesse mesmo contexto. O Josh Dobbs veio jogando bem, surpreendentemente bem, né? Num Cardinals completamente disfuncional, sem muitos alvos, sem muito como fazer o jogo, ele acabou sendo uma das ilhas de brilho, né, desse Arizona Cardinals. Teve gente aí até falando nos dois grupos que a gente mais frequenta, o nosso e daquele podcast lá, daquele senhor que de vez em quando posta alguma coisa, que ele estava atrapalhando o tanking do Cardinals, apesar daquele senhor lá não acreditar em tank. Então o Josh Dobbs realmente fez jus a merecer uma vaga. Agora, estão dizendo que ele vai para a reserva do menino que vai ser titular aí, que o Vikings pegou no draft, eu não sei nem o nome. É o Jalen Hall. Então, é inventado igual aquele menino que jogou para Nova York. Aí. Na verdade, assim, o que foi confirmado é que para esse domingo, para esse próximo jogo, Jalen Hall titular. Porque também não dá para imaginar que o Josh Dobbs vai arrumar a mochilinha dele, vai chegar quarta-feira em Minnesota. Apesar de que, vamos lembrar, que ele chegou nos Titans no ano passado, no final da temporada regular ali, um jogo que ainda estava vivo, o Tennessee estava vivo, quem estava comandando era o Malik Willis, porque o Tannehill tinha machucado, e o Josh Dobbs jogou, acabou perdendo, mas jogou bem, conseguiu fazer o ataque rodar muito melhor do que o Malik Willis lá. Então, assim, ele já tem experiência em chegar em cima da hora e ser acionado. Eu acho que o Jalen Hall é só para ver qual é mesmo, joga essa semana, depois o Josh Dobbs assume, viu? Exatamente, mas assim, a princípio vai ser reserva nesse primeiro jogo, mas lá no Tennessee era fácil, né? Só handoff pro Derrick Henry, era mais tranquilo. Mas o Vikings não, tem jogo aéreo, então tem que aprender algumas rotas, aí tem que pelo menos dar uma entrosadinha com os recebedores. E vou lamentar aqui, já passo pro Magal, e aproveitando a presença do Bispo aqui, que o cara que eu tava de olho nesse trade deadline aí, acabou indo pro Jaguars, que é o guard, o Ezra Cleveland, que é do Vikings. Aí foi uma casadinha aí, eles trouxeram o Dobbs e falaram assim, ô Dobbs, não vão tirar sua proteção. Você vem, mas você vai apanhar, porque o guard bom vai embora. Cara, vamos ser sinceros aqui, né, cara? Foi um broxante, assim, foi um balde de água fria essa janela de trades aí, né? Não teve nada assim de chocante, de, nossa, realmente incrível, tal, né? Uma coisa que me chamou a atenção, até puxando um pouco a sardinha para trade do Leonard, né, meu querido Williams, lá do Giants, é que o mercado, que na minha visão pelo menos ficou mais aquecido nessa trade, foi o mercado de linha mesmo ali, né? Muito DL, não só de trades que aconteceram, mas de conversas mesmo, né, cara? Tinha vários caras aí, o Daniel Hunter, o Montez Sweat, né? Um monte de caras que estavam sendo conversados aí. O Chase Young foi pro 49ers, né? O Montez Sweat de Chicago. Mas, assim, essa parte da linha estava bem aquecida. Para as outras posições, ficou bem morno, ninguém andou para lugar nenhum. É muita coisa, Magal, que a gente não sabe se é de fato uma intenção do time e um pedido do jogador, como o caso da Davante Adams, que a gente citou,
ou se na prática é a imprensa também querendo ganhar clique e a gente tentando forçar aquela especulação, plantando uma noticiazinha para ver se consegue um negócio melhor. Nesse trâmite de trade, de insider trabalhando no Twitter o dia inteiro, é muito difícil a gente saber o que é fumaça e o que é fogo. Já aproveitando para dar minha primeira cutucada aqui na imprensa, é o momento ideal para você soltar coisas que você sabe que tem pouca chance de acontecer, né? Porque qualquer coisa é viável. Então, o Tom Brady pode voltar, né, nessa trade. Solta, escreve sua matéria lá sobre isso, deixa o clique comer, compartilhamento comer, e você sabe que na bucha mesmo isso aí não vai acontecer, né? Só para falar um pouquinho da troca do Williams, que foi a troca mais significativa para os Giants, eu acho que no final das contas foi uma boa troca para o Williams primeiro, né? Porque vai para um time que está estruturando uma defesa e está conseguindo fazer um trabalho relativamente bom. Mas para o Giants eu acho que foi uma boa troca também pelo seguinte: claramente o Schoen já deixou claro que ele não está pensando nesse ano, ele está pensando no ano que vem, 2, 3 anos. E o contrato do Williams estava terminando. Então, em vez de ficar com aquele rame-rame para o ano que vem e agora, tem que refazer o contrato do Williams, segura o cara, não sei o quê, eu acho que rolou um acordo ali de cavalheiros de, cara, você é bom, você tem chance, vai crescer aí. O Williams também não é jovem, tá? O Williams já está chegando na casa dos 30 aí. Ele também não é garotinho, não. Então, ele também precisa fazer o pezinho de meia dele. Eu acho legal pro cara dar uma rodada. Então, pra você ver, né? O cara foi pro outro lado do país, né? É interessante também desse ponto de vista. Mas o resumo dessas trades aí, cara, foi uma sopinha de chuchu, assim. Sem gosto, sem sal, sem alegria. Eu acho que é fácil falar que já tá pensando no ano que vem, quando chega na semana 8 e você ganhou 2 jogos até agora. Porque quando começa o ano, você vindo de um jogo de playoff, com uma gestão nova do Brian Daboll, o time jogando direitinho, quarterback renovado, 40 milhõezinhos no bolso por ano, o running back que fez holdout assinado para pelo menos um ano, que é a estrela do time também. Beleza, depois de 8 semanas, até concordo, tá pensando no ano que vem. E aí despacha quem puder para pegar pique para tentar dar uma aplanada aí nesse terreno. Agora, no começo do ano, não. No começo do ano, era para brigar na divisão, era para fazer um trabalho melhor. É porque o começo do ano é o momento da emoção, né? Assim, você tem um roster lá que você vai trabalhar, você pode olhar e falar assim, acho que não dá muita coisa. Mas é o momento da emoção, que de repente dá, né? A gente já viu isso acontecer na NFL diversas vezes, né? Você olhar para um roster e falar assim, isso aqui não tem cara de que vai para algum lugar, e o roster vai. E o contrário também. Então eu acho que os próprios GMs, e aqui no NFL, etc., a galera sabe que a gente fala a verdade, né? A verdade é, ninguém sabe porra nenhuma do que vai acontecer. Os caras montam os times, pensam no playbook, saber, ninguém sabe porra nenhuma. Tá todo mundo tão cego quanto a gente aqui. Pelo menos a gente admite. Então eu acho que esse início de ano é meio na emoção, tipo assim, montamos aqui, organizamos, vamos ver se vai funcionar. E aí na medida em que vai andando, você vê se funciona ou não. Claramente pro Giants já viu que não tá funcionando. Aí, beleza, vamos virar a chave do planejamento, pensar mais pra frente. Agora, início de ano é sempre emoção, né, Ticas? E eu, particularmente, eu fico emocionado mais uns 2 meses aí. Wallace, 8 semanas passadas de futebol americano jogado. Já dá pra bater o martelo. Quem é contender, quem é pretender, quem que é candidato mesmo, quem é enganador? Ou você acha que alguma reviravolta aí até o final do ano ainda pode nos surpreender? E aí eu vou até puxar a pergunta do Bruno Real aqui. O Bruno Real, nosso apoiador, também participante do NFL de Diretoria, adora dar uma provocada. Tava discutindo lá mais cedo critério de desempate com Wallace, quem que tinha que estar ali no topo, e ele já plantou a semente da discórdia perguntando quem é o melhor da AFC, são Ravens ou Dolphins. Eu vou dizer que os dois estão equivalentes. Talvez um pouquinho de vantagem para o Miami ainda, porque o ataque com certeza é mais funcional. Agora, não está muito longe aí um do outro, não. 8 semanas dá para saber, Wallace? 8 semanas dá para ter uma bela noção, mas eu costumo dar até a 10ª semana ou até o primeiro bye dos principais times lá em cima para poder você saber, porque pode dar alguma queda de percurso, né? Vamos supor, olhando para o 49ers, esquece a AFC, vamos olhar para a NFC. O 49ers vai agora para o bye com alguma coisa para poder acertar ainda e tal. Então, assim, eu considero o 49ers
contender, um time capaz de chegar no Super Bowl, mas ainda tem aí o bye para poder dar uma acertadinha no time, ainda tem coisas a acertar. Ao passo que, por exemplo, quem está indo para o bye agora é o Jaguars também, que não tem muita coisa para acertar, mas eu não considero tão favorito quanto o 49ers, que já provou que pode jogar sem grandes peças também. Então tem que dar uma acertadinha aí. A trade deadline geralmente traz alguma movimentação nesse sentido, dessa vez não trouxe. O grande perdedor para mim é o Commanders, que perdeu o Chase Young e o Montez Sweat, para o Chase Young para o 49ers e o Montez Sweat para o Chicago. Engraçado, né? Fica sem o O 49ers atrás do Young a gente entende perfeitamente, porque o 49ers não pode ver um nome de expressão dando mole aí, né, numa possibilidade de troca, que eles vão lá e levam mesmo e empurram o que é pra frente, vamos que vamos. Tanto que eles têm umas 4 posições e que o jogador mais bem pago da determinada posição joga lá. E eles vão se virando com isso. Agora, o que o Chicago Bears, nessa altura do campeonato, foi atrás do Montez Sweat? Essa foi mais difícil de entender, né? O Chicago acha que é time, né? O problema é esse. O Chicago ainda pensa que é time. Eu acho que é a única explicação. A gente achou que ia entrar como vendedor e entrou como comprador. Então, fora Chase Young pro 49ers e Montez Sweat pros Bears, Commanders, obviamente, na nova gestão também, já querendo reconstruir e agregar o maior número de picks possível para a nova gestão poder trabalhar. Eu não acho que esteja errado. Ron Rivera também na sua última dança por lá e ano que vem começa uma nova história, não vai ter jeito. A gente ainda teve Russell Douglas, bom cornerback, né? Indo dos Packers para os Bills, que também assinaram Leonard Fournette. Lenny Fornes. Olha, ele tá vivo. Tava desempregado até agora e vai lá reforçar o backfield, apesar de que eu acho que o problema dos Bills não é o nome do backfield, eu acho que é o sistema. Porque o Cook Caçula, o Caçula Cook lá, parece que é bom jogador e parece que é muito mal utilizado. Né, a hora que precisa correr com a bola, quem corre é o Josh Allen mesmo, e eles não distribuem pros running backs, não, tem alguma coisa errada lá. O Latavius Murray não é ruim de bola. O Latavius Murray ano passado teve nos Ravens e conseguiu produzir. Chegou lá, desapareceu. A gente não vê produzir nada. Né? E aí agora ainda vai ter o Leonardo Fournette. Vamos ver se eles estão acreditando no playoff Fournette, né, que fez alguma tradiçãozinha aí na época dos Bucks, depois que saiu dos Jaguars, e jogou bem playoff e foi longe aí junto dos Bucks. E ainda tivemos também o Donovan Peoples-Jones, um dos melhores nomes da NFL, wide receiver trocado dos Browns para os Lions. Eu acho que não teve mais nada assim de relevante essa janela, uma janela bem, mas bem morninha. Eu queria mesmo era ver o Brady, que tem histórico com Kevin O'Connell, tá? Foi reserva do Brady lá nos Patriots, quarterback reserva. Então já tinha aí um relacionamento prévio. Eu queria que o Kevin O'Connell desse aquela ligada, falasse assim, Brady, vem cá, só meia temporada. Tem um tal de Justin Jefferson para você lançar bola. Tem um outro menino, Jordan Edson, aqui, bom de bola também, bom recebedor. Vem pra cá que a gente pode fazer uma graça. A mãe do Brady tem raízes em Minnesota, ele frequenta Minnesota. Então, tava tudo conspirando aí para uma desaposentadoria, pena que ficou só na especulação. Mas o problema é que Minnesota é frio pra velho é muito ruim. Tem isso, é verdade. Mas com 22 anos nos Patriots, eu acho que frio não seria um problema. Olha, antes da gente ir pro nosso roletão, deixa eu dar uma passada aqui no chat, que eu até perdi o fio da meada aqui. Nossa Erika Hacibara, gloriosa, não deixa de vir aqui, dar o seu boa noite, deixar o seu like, a gente agradece. O Escolástico falando que nas próximas 2 semanas estará no fuso horário de 5 horas, ou seja, só assistirá depois. Não tem problema, você dando o seu play, a gente agradece, não deixe de ouvir onde quer que você esteja, tá? O Lelinho falou que passou para desejar uma boa viagem. O Lelinho, que também é o Flávio, também é o Lelinho, vamos lembrar. Desejando uma boa viagem para mim, ao spoiler aí, daqui a pouco eu conto. Mas que a sorte esteja na companhia da minha esposa e nos passeios, pois domingo a sorte vai ter acabado. Ele está se referindo ao confronto do próximo domingo, Ravens e Seahawks. Ele que é clubista e está todo tiriri aí com seus Seahawks no topo da NFC. E mais quem? Nosso Daniel Genro finalmente conseguiu assistir ao vivo. Aí, garoto, não deixe de vir aqui, sempre deixar o seu like, valeu pela presença. O Washington Ferreira atrasado, mas tá valendo sempre, Washington. E o Leandro Weber, nosso mais novo apoiador, dizendo que amanhã é feriado lá em Portugal, e aí ele consegue assistir ao vivo. Aí agora a gente ficou na dúvida, né? É brasileiro morando em Portugal ou é mais um representante lusitano no nosso grupo? Se for, agora o Arcanine terá companhia. Vai ter uma filial NFL, etc. lá em Portugal. Vai ser bacana também. Depois você conta pra gente.
Só informação aí de Portugal, porque aqui não tem mais horário de verão, não. Acabou na gestão passada federal. Uma das poucas coisas boas que essa gestão fez, acabou com o horário de verão. Embora eu gostasse. Eu também, mas ainda tá em tempo de voltar, vamos ver. Bora recapitular rapidinho esses 16 jogos da rodada 8. Bora pro nosso roletão da rodada. Se os Giants não estavam pensando em tanking, aí, depois de Jets 13-10 New York Giants, o confronto, o duelo de Nova York, que comprovou quem é de verdade o maior de Nova York, na prorrogação, depois de estar a 24 segundos da vitória, Magal. O seu time, apareceu aquela janelinha Next Gen Stats, estava com 99,9% de chance de sair vitorioso. Faltando 24 segundos, conseguiram deixar o Zach Wilson trabalhar o meio de campo. Teve falta do Kevin Thibodeau, que estava indo bem, estava jogando bem. Conseguiram chutar um field goal para empatar e o field goal na prorrogação para garantir a vitória nesse jogaço. Jets 13-10 Giants, com direito a Tyrod Taylor, mais uma vez, estourando a costelinha, e o ataque comandado por Tommy DeVito. Tommy DeVito, direto de um filme de máfia para você, comandando o ataque do seu time. Então, qual que é a sensação? Você acompanhou essa peleja? Você estava assistindo ao vivo? Você cantou a vitória quando estava 10-7, faltando 24 segundos? Como que você reagiu a essa virada? Primeiramente, vamos botar uma coisa em panos limpos aqui para o pauteiro. O Giants não joga sozinho. O Giants joga sempre com outros times. Então, se o jogo for uma merda, a culpa não é só do Giants, não. Tá? Só para avisar o pauteiro aí. No primeiro tempo só foram 15 punts. É um recorde histórico. Não chegou a bater o recorde do jogo inteiro, porque o recorde são 27 e no final ficaram com 24 punts. Mas no primeiro prometia mais um recorde. Os Panthers saíram com a perna doce. Pois é. Assim, o jogo foi ruim? O jogo foi ruim. Isso aí eu não estou discutindo, não. Mas ele foi ruim dos dois lados. Sendo bem honesto, eu acho que é pior para os Jets. Porque o time que não precisa do Rodgers, que a gente tá vindo, que não sei o que. Me desculpa, amigo, você fazer um joguinho desse aí com o Giants, você praticamente perdeu para os Giants. Assim. Você ganhou com um mix de sorte e arbitragens, chamadas estranhas, pass interference, onde não tem. Desculpa que a tosse está pegando bastante. Então, isso que eu acho que é preocupante. O azar todo do Giants também é uma coisa digna de nota, né? Perdeu o QB1 graças a esses carrascos do Miami aí, que maltrataram o meu meninão. Machucaram o meu menino. Desceram pro play e machucaram a criança. Era muito pescoço, pescoço demais. Pois é, desceram pro play e machucaram a criança. Não sabe brincar. Segundo, aí eu perco o Tyrod Taylor, que já não era lá uma cola assim, mas até que estava sendo um reserva ali maneiro, fez um joguinho maneiro semana passada, machucando também. A gente cai na mão de Tommy DeVito. Tommy DeVito, gente, não tem nenhuma relação com Danny DeVito. Mentira, é uma família só. É uma família só de Nova York inteira. Mas tem uma parada que é melhor, Wallace, e que já fez ele ganhar meu coração. Não. Me fez... isso mesmo. E agora eu me confundi. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô maluco já. Tommy DeVito é o nome do personagem do Joe Pesci nos Bons Companheiros. Então, parabéns pra essa família, porque de todos os nomes possíveis, os caras olharam o Joe Pesci nos Bons Companheiros e falaram, esse. O melhor. Esse é o nome da criança. Eles podiam ter escolhido o Jimmy, não sei o que lá, que era o Robert De Niro. Eles podiam ter escolhido o principal ali, o Ray Liotta, bonitão lá no começo da década de 90, né? Todo legal, mais novo ali da máfia. O miliciano. Agora, será que eles foram escolher justamente o personagem do Joe Pesci, velho? Com tanta opção. Maravilhoso. Robert De Niro no auge, né? Quarentão ali, bonitão. Porra. Imagina o quanto esse menino não ouviu na escola. Do you think I'm funny? Do you think I'm funny? I'm doing funny things. É verdade. O personagem em si do Tommy DeVito é maravilhoso, sensacional. Porra, é maravilhoso, né, cara? Então, assim,
Tirando essa parte omelete aqui do etc. A gente é muito cringe mesmo, cara, né? Pelo amor de Deus, cara. A gente demais. O lance é o seguinte, cara, o que o Giants consegue fazer é isso aí. Eu tava muito animado, cara, porque eu achei que realmente que a gente ia descolar uma vitóriazinha. Mas eu também tava sabendo que, assim, ainda que a gente descolasse essa vitória, não ia ser uma vitória de, tá vendo, o Giants tá bem, vamos que vamos. Eu sou maluco, mas eu sou maluco consciente, né? Então, assim, eu sei que o time esse ano não vai pra lugar nenhum, não tem muito o que fazer. Agora, uma coisa que me incomoda, e me incomoda assim, de verdade, é o seguinte: eu acho que é a hora do coach da bola aproveitar para testar umas coisas diferentes, entendeu? Assim, se você vai dar chance pro cara, dá chance pro cara. Porque botou o Tommy DeVito para jogar e ficou praticamente fazendo jogo corrido. Não deixou o moleque passar. Aí o moleque, passou acho que 7 passes, ficou com -1. Aí todo mundo, marca histórica, né? Pior jardagem num jogo em overtime. Cara, o coach não deixava o moleque lançar. O ataque terminou com -9 jardas totais, contando as corridas e os passes. E a torcida tava cantando, né, Magal? Let him throw. Tipo assim, deixa o moleque passar a bola. Porque ele entrou só pra fazer handoff mesmo. Aí o que eu te falo, imagina se, por exemplo, naquela maravilhosa noite em que o Taylor Heinicke estreou lá no Commanders, se o coaching staff tivesse feito a mesma coisa. Não, querido, não inventa moda não. Entra aí, entrega a bola pra corrida e... Não, cara, o jogo já não foi pro buraco? Foi. Tu já tá com o QB3? Já tá com o QB3. Deixa o pau quebrar, cara. Bota o Alas Playbook embaixo do braço e senta. É a quarta descida, é um sidekick. Toca o zaralho, entendeu? Isso foi uma parada que me incomodou, cara. E algumas coisas do coach da bola estão me incomodando esse ano, vou ser sincero. Mas dito isso, chicas, vida que segue, cara. Vamos que vamos. Agora, mais uma vez, vou bater nessa tecla aqui de novo, porque nós somos NFL, etc. Se você vai ter um Tommy DeVito, e assim, o Daniel Jones, ele ainda não está liberado para voltar, ele está liberado para ter contato. Mas ele está incomodado com o braço dele também. O Darren Waller está incomodado com o hamstring, que ele falou que não é o mesmo hamstring que ele já tinha lesionado. Ou seja, né, quebrou o eixo de um lado, agora está quebrando o eixo do outro. Podia estender uma mão, trazer um Colin Kaepernick aí, fazer uma graça, fazer uma alegria para a torcida. Porque se você vai deixar o Joe Pesci, do Bons Companheiros, ser o seu QB, cara, traz o Kaepernick logo, deixa ele fazer as corridas dele, as brincadeiras dele, vem de camisa, faz a hype. Pelo amor de Deus, né? O que precisa, né, cara? Faltou falar que foi debaixo de um temporal no MetLife, choveu o jogo inteiro, choveu pesado, e o Brian Daboll lembrou aqueles momentos Belichick em jogo com chuva, aquele casacão impermeável. Ele parecia moribundo, o tempo inteiro a câmera ia nele, você via que ele tava totalmente moribundo ali, desgostoso da vida, né? Aquela chuva caindo, ele com aquela expressão de que estava muito desagradado. Pra gente não só reclamar, Ticas, eu tenho que agradecer também, porque nessa janela de trade eu estava com medo de aparecer um Colt McCoy, um Carson Wentz, um Nick Foles. O Colt McCoy já até foi do Giants, pra ele voltar não custava nada. Imagina se me aparece aí com o Nick Foles salvador de pátria, com o Carson Wentz salvador de pátria. Então, para trazer essas tristezas salvadoras de pátria que não vai para lugar nenhum, eu fico com o Danny DeVito, o Tommy DeVito, bons companheiros mesmo. Vamos de máfia, vai dar pauta para o NFL, etc. Wallace, não vamos deixar o Magal ouvir, não, mas jogador que não está assinado não precisa da trade deadline, não, tá? Pode ser assinado a qualquer momento. Segue daí. Vai daí, Wally. Famoso feio. Não, só uma observaçãozinha sobre esse jogo aí. Cara, fantástico o timing do pessoal que faz a transmissão, colocando Bon Jovi para tocar na hora do touchdown do Tommy, que é o parceiro da Dina, na música Living on a Prayer, que é do Bon Jovi, que é torcedor do Jets, e o jogo tava em New Jersey. Meu irmão, contexto total NFL, etc. na veia. Não, o Bon Jovi é torcedor dos Patriots, pô, amigo do Robert Kraft e os Cambal. Não, ele é de Jersey. Ele é de Nova Jersey, mas ele é torce pra... Então ele disfarça, né? Entendi, que ele disfarça. Entendi. É porque torcedor do Jets... porque ele é rico, aí virou rico, ele tem que torcer pra esses times aí, entendeu? Torcedor do Jets tem direito a ter um outro time. Bons companheiros, Bon Jovi, e a Erika Hacibar diz aqui que mais cringe que Ari e PA não tem não.
pelo amor. Primeiro a gente fica na dúvida se ele é fã ou hater, e depois a gente contesta porque a gente acha que tem como sim, tá? Aguarde mais referências. Vamos seguir o nosso roletão, vamos girar. O Wallace, sem surpresa, Dolphins 31, 17 Patriots, nada a declarar aí, tudo numa boa, tudo conforme esperado. Só tem uma perguntinha. Tio Bill pro Tua, CPF na nota? Acho que o recorde é 3-1, é o melhor aproveitamento de um quarterback, né, se eu for colocar aí 0,75, 75% de aproveitamento. E, historicamente, por mais que sejam só 4 jogos, deve ser o melhor aproveitamento de um quarterback contra o Bill Belichick na história. Mas não teve nem... Torture os números até ele dizer o que eles querem, o que você Exatamente, quer. torture, né? Até você provar o seu ponto. Não teve um momento que o jogo esteve em risco, nada disso não, né? Foi um jogo controlado. Isso que eu ia falar, nada de suquinho de laranja pro tio Bill também, né? Tá só passando raiva, graças a Deus. Então, e de novo na trade deadline já veio o papo de que ele vai embora mesmo, que não tem contrato que segure ele no final da temporada, não. Ele não fez um movimento, né? A gente acredita. Mesma coisa vale para Ravens 31-24 Cardinals. Teve um pouquinho de emoção no final do jogo, porque teve um onside kick recuperado pelos Cardinals, mas os Cardinals chegaram a 2 posses, chegaram com 16 pontos de diferença, e aí eles precisavam fazer o touchdown, fazer a conversão, aí onside kick e o outro touchdown, outra conversão. A primeira conversão já não deu. Então eles precisavam recuperar o primeiro onside, fazer um field goal ou um touchdown, onside de novo e outro. Aí complicou. Aí teve aquele jogo que não acaba, sabe aquele jogo que não acaba? Porque aí para o relógio, onside kick, aí perde, aí volta o ataque, aí gasta relógio, tenta pontuar, mas no final 31 Ravens, 24 Cardinals, aquele jogo que não dá pra tirar nada nem de um time nem de outro, fora o retrospecto que continua. Algum rumor sobre a volta do Kyler Murray, como a gente disse, aumentou agora que o Josh Dobbs foi despachado para Minnesota, mas tem um gatilho contratual que se o Kyler Murray voltar a jogar e se lesionar de novo, ele dispara um gatilho no contrato aí, mesmo sem jogar, ele ganha mais não sei quantos milhões garantidos esse ano. Então a gente não sabe se realmente vão voltar com ele numa temporada que já tá perdida, ou se vão com Clayton Tune, Clayton Tune? Clayton Tune? É o seu Clayton. É o seu Clayton. Clayton Rasta. Clayton Rasta. Olha a pedra. Quarterback draftado lá para comandar esse ataque. Agora, passado esses jogos aí, sem muita surpresa, o maior de Nova York ganhou, o maior de Miami ganhou, o maior de Baltimore ganhou. O jogo da rodada prometia muito, acabou que não teve tanta emoção, mas por algum momento ele foi disputado ali. Foi o Bengals 31-17 49ers. Os 49ers perderam sua terceira seguida. Como a gente disse lá na abertura, os Bengals vindo da semana de bye, descansadinhos. Joe Burrow não só recuperado, como correndo, como ele nunca correu na vida. Tá conquistando jarda com as pernas e first down e abaixando o ombro para cima dos caras. Então, o menino correu e correu bem, tá? E os 49ers, tudo bem, continuou sofrendo com lesão, Trent Williams não jogou, mas o Purdy com um peido mental ali, uma diarreia cerebral, com 2 interceptações em 2 passes seguidos, coisa que não acontecia até 3 rodadas atrás. Então, o que esperar desse 49ers pro decorrer da temporada? E os Bengals agora estão de volta, para valer ou não? Ô Ticas, olha só, cara. Não sei se tem se no nosso seletíssimo grupo de apoiadores tem algum médico, alguma coisa assim. Mas se o paciente chega para você com problemas de concentração, uma sensação de tontura, parece estar mentalmente ali nebuloso, dificuldade de concentração, lento para responder pergunta, confusão, esquecimento. Esse sujeito tá normal? Ele não tá, cara. Pra mim, não é que ele perdeu o mojo, ele tá em concussão, cara. E o 49ers tá empurrando ele com a barriga. Vamos recapitular. Jogaram no Monday Night, ele terminou o jogo e só na terça-feira foi informado que ele estava no protocolo porque ele se sentiu mal no voo de volta para São Francisco, voltando de Minnesota. Nunca se viu, nem de um domingo para o outro, desde os novos protocolos, alguém que foi diagnosticado com a concussão venceu o protocolo e jogar. O dele foi pior ainda, porque o dele foi na segunda, ele teve um dia a menos, e mesmo assim ele foi liberado e foi para jogo. Só lembrar que o Tua não estava no protocolo aquela vez que ele saiu todo zureta do coisa lá e jogou no outro dia e aí entrou no protocolo. E, mais uma vez aqui, um alô para a nossa audiência da medicina. O sujeito, para ter concussão, ele não precisa ter tomado porrada na cabeça. Isso é uma falsa ideia que a galera tem.
Vira e mexe você vê aí em grupo, não sei o que, tá? O pessoal falando, mas ele não tomou porrada na cabeça. Amigo, você não precisa dar uma porrada na cabeça para ter concussão, tá? E as porradas que ele andou tomando nos últimos 2 jogos, cara, ele tomou umas porradas bem dadas. Isso vira uma bola de neve, porque é o seguinte, ele tem mais dificuldade para se concentrar, ele reage mais lento e ele fica mais propenso a tomar mais porrada. É uma bola de neve. A sensação que eu tenho... Ele vira o Jimmy Garoppolo, se você quiser entender. Não, e sabe por que eu tenho essa sensação? Porque ele tá muito diferente, cara. Ele tá diferente no pocket, ele tá diferente na leitura, ele tá diferente na sideline. Ele tá muito diferente, cara. Eu não sei. Pra mim, o 49ers está empurrando ele com a barriga para não dizer que ele tá com protocolo de concussão, cara. Por isso que eu acho que ele jogou mal desse jeito aí. Só uma observação do outro quarterback. O Joe Burrow voltou do bye muito mais confiante mesmo. Tem uma jogada que até o Anderson Brown botou lá no grupo lá dos apoiadores. Se você quiser ver isso aí, ó, apoia.se/NFL, etc. Você vai estar no grupo, vai ver os melhores momentos que as pessoas pensam de outros jogos. E aí o Joe Burrow, ele olha para um lado, olha para o outro, a galera vem na pressão, o Joe Bosa pega ele sacode para um lado, sacode para o outro, escapa do pocket e faz o passe. Então, assim, esse nível de confiança torna o Bengals mais perigoso daqui para frente. A gente pode dizer que agora sim, depois do bye, ele está 100% recuperado. Porque até então ele já vinha jogando melhor, mas ainda apresentava algum indício de limitação, a movimentação até dentro do pocket mesmo. Você via que não estava 100%. Agora não, agora ele destravou aí a skill da corridinha e fez estrago com as pernas também. Eu acho que os Bengals realmente, com esse poderio de ataque com o Joe Burrow saudável, eles revertem aquela expectativa de que já estavam entregues, de que esse ano não ia dar playoff. E isso fui eu mesmo que falei, tá? Mas aí a gente muda de opinião, porque aqui, NFL, etc., a gente não tá nem aí. Quando a gente acerta, a gente avisa, e quando a gente erra, a gente finge que não é com a gente, não tem problema, né? Já os 49ers, eu acho que não, a galera tá extrapolando muito. Tudo bem, foram 3 derrotas seguidas, se há 3 semanas atrás, eles 5-0, amassando o Cowboys do jeito que eles amassaram, 42-10 no Monday Night, com o George Kittle levantando camisa para zoar os Cowboys. A gente falasse que eles iam perder as 3 para Browns, Vikings e Bengals na sequência, a gente ia achar que tava ficando maluco. Mas acontece, futebol americano tem disso, pode ser resquício da concussão. O Trent Williams, cara, é um dos melhores tackles da liga. Nossa, fui muito Paulo Antunes agora. É um dos melhores tackles da liga. Mas de fato ele é. E faz muita diferença. Tem a galera que estuda filme aí falou que os 49ers simplesmente não conseguem correr pela esquerda. E obviamente para de você meu também, né? E para defender o passe compromete também. Eu acho que não é tão preocupante, eu acho que eles vão se ajeitar, vão voltar a competir aí no topo da NFC, não tá entregue, não vai só ladeira abaixo, e vale pro Purdy também. Eu acho que ele não é nem aquele cara sensacional dos 13 primeiros jogos de regular que era um robô, e nem esse idiota aí que parece o Daniel Jones, que fica entregando bola torta direita, um monte de fumble e interceptação seguida. Aqui, vou ter que chamar o conselho tutelar, ou o quê? Tô sendo agredido aqui a troco de nada, o que é isso? Sociedade Protetora dos Gigantes, você pode chamar. A janela da trade já tá aberta nos podcasts, então eu vou arrumar uma trade aí pro Play Call, pro algum podcast do Curte, de repente. Não foi pessoal, não, foi o primeiro que me veio à cabeça, assim, de um quarterback merdeiro, mas nada pessoal, tá, Magal? Não, tô tranquilo. Vamos lá, a zebra da rodada. Também algum indício de preocupação? Será? O Magal vinha cornetando os Chiefs aqui. Aí eles vão até Denver e me perdem para os Broncos de Russell Wilson e Sean Payton por 24-9. O Mahomes acordou no domingo com sintomas gripais e, ao contrário do que outros times têm feito, os Chiefs foram lá e lançaram no report. Famoso illness. Indisposição, tá meio doentinho, acordou meio doentinho. E foi o primeiro jogo com temperatura negativa da temporada lá em Denver. De manhã teve aquela cena bonita, o estádio todo branco de neve. Na hora do jogo não nevou, já estava limpo, mas estava muito frio. Então, final da história. Broncos 24-9 Chiefs, interrompendo uma sequência de derrotas aí dos Broncos para os Chiefs, que vinha desde os tempos de Peyton Manning contra Alex Smith, pra você ter uma ideia. Agora, preocupa os Chiefs dar essa titubeada justamente no dia que a Taylor Swift não vai assistir o jogo? Esse é um grande problema, né, um grande problema para Miami, porque é o próximo adversário do Chiefs e eles vão querer descontar isso em alguém.
a gente vai ter que endurecer. É melhor endurecer agora, porque já hoje na terça-feira, porque o jogo de domingo, como eu disse aqui, é nós. Mas o que preocupa não é nem tanto o perder em Denver num dia frio, né, um jogo que vai ser jogado em condições atípicas, mas é o 9 do Chiefs, né? Você perceber que o Mahomes não tem mais alvos além do Kelce, que o Kelce também não está conseguindo ficar em campo com tanta efetividade do que ele comumente fica. Eu não sei, eu achei ele até um pouco mais gordinho, mas esse pode ser só o meu olho mesmo de torcedor. Mas precisa de um outro alvo, Mahomes, de qualquer maneira. Ele tentou o Rashee Rice, mas o Rice fez 2 drops decisivos. Acabou que o Mecole Hardman, que está jogando de devolvedor, também cometeu um fumble devolvendo a bola. Então, nada rodou direito no Chiefs, e aí, quando o ataque não roda, a defesa também não roda direito, e o Broncos foi se aproveitando. Agora, você tomar 24 desse Broncos e fazer apenas 9 nesse Broncos, eu acho preocupante. A situação era outra, mas acho preocupante. Só notinha NFL, etc, né? O DJ, espetacular. Calma. Mais tarde você fala. Vamos lembrar que justamente para conseguir chegar nesse resultado, quando você enumera igual você fez, que aí a gente entende como aconteceu. Drop do Rashee Rice, muffled, como é que é? Punch mofado. Muffet Punch. Um punch mofado. É o fumble do retornador, né? No retorno do Mecole Hardman, que colocou o Broncos já na beiradinha da red zone ali, já para pontuar de novo. Então, não foi só esse drop. Teve interceptação também do Mahomes, que além de estar doente, algum rumor de que ele estava junto com o Travis Kelce na sexta-feira à noite, lá no jogo da World Series no Texas, do Texas Rangers contra o Arizona Diamondbacks, o Travis Kelce todo mundo tem certeza que estava, porque tirou foto, apareceu e tal. O Mahomes, a galera... Rumores de que o Ronaldinho Gaúcho também estava com eles lá. Sempre. Aí a galera fala, mas onde o Travis Kelce vai, o Mahomes vai atrás? E será que ele já estava doente? Será que ele estava lá? Será que eles fizeram esse bate-volta na sexta-feira para chegar sábado, fazer um walkthrough rapidinho ali de manhã com o time dos Chiefs, embarcar para Denver para jogar domingo? Aí tá vamos lembrar esse rumor aí. Também que a Brittany Mahomes tem agora já um complemento especial com a Taylor Swift, demonstrado no jogo da rodada anterior. E pode ser que a Taylor Swift estivesse gripada, passou para a Brittany e passou para o Mahomes também. Independente de qualquer coisa, parece que é muito assim, é contra o Broncos mesmo, a gente ganhou 16 seguidas deles. Pô, eu vou pra balada na sexta, vou pro estádio, a gente vai lá com o pezinho nas costas, resolve, e na prática não é bem assim, né, Magal? Mas deixa eu fazer só eu vou dar uma passadinha de pano de leve antes, só para lembrar a gente o seguinte, nós estamos pensando aqui também com cabeça de pobre, né? A gente achando que eles vão fazer um bate e volta voando de gol, né? Não vão, né, cara? Eles vão entrar num jatinho, vão para lá, vão voltar. Eles vão estar mais bem tratados do que a gente aqui na nossa vida diária, né? Dito isso, para mim, o Kansas City Chiefs, ele é uma pizza de catuperone. Já comeu pizza de catuperone, Chiefs? Pepperoni e catupiry? Eu gosto muito. O Mahomes é o pepperoni. O Kelce é o catupiry. Só com o pepperoni a pizza funciona? Funciona, fica uma boa pizza. Só com catupiry ela funciona? Mais ou menos. Juntando os dois funciona legal. Mas o que tem mais de ingrediente nessa pizza aí? Não tem nada. Mecole Hardman, não tem nada. Rashee Rice, azeitona preta. Não tem nada. Ou nem seja... o Pachecão salvou. Nem o Pachecão salvou. Cebola ardida. Toda vez que essa duplinha não tiver afiada, vai dar ruim. Não acho que é para dar tanto ruim a ponto de você tomar 24 dos Chiefs. Aí também, dos Broncos. Aí é também para a defesa dos Chiefs parar e falar assim, peraí, vamos dar uma organizada aqui, porque tá brincadeira, né? Esse ataque do Broncos aí não arruma nada. Os caras meteram 24 pontos na gente, vamos dar uma segurada. Só que o ataque dos Chiefs contribuiu, né? Porque não produziu nada e deixou a defesa sempre em situações complicadas. Já você ouviu primeiro da NFL, etc. Esse Chiefs desse ano aí, não sei não, hein? Coitado do Miami, que vai lá pra Alemanha pra ter que segurar
essas feras aí provando. Eu acho que eles podem fazer até de propósito. Vamos começar pegando leve, pra galera começar a duvidar. O pessoal vai lá no podcast NFL, etc., e vai falar que, não tô confiando. Aí eles vão rodar o NFL, etc., lá no vestiário. Travis Kelce vai lá, quer dizer que o Magal falou que não dá pra confiar na gente esse ano. Aí eles... Me chamou de catupiry. Aí eles ajeitam a casa e vai até o Super Bowl de novo, vai dar trabalho pros nossos times da AFC e por aí vai. Só uma pequena reclamação aqui, porque o pessoal continua botando o Kansas City Chiefs como líder da AFC, quando nós temos Miami, a mesma campanha literalmente dos caras, e ganhamos do Broncos que eles perderam. Então, o único adversário, o Chargers também, a gente ganhou do Chargers e eles também ganharam do Chargers. O único adversário que a gente pegou igual, nós metemos 70 pontos. Era nós para ser líder. Eu vou contar o bastidor, que essa discussão de quem que devia estar em primeiro no ranking, ela se arrastou por boa parte da tarde de hoje. Ontem teve discussão sobre anime, aí depois teve K-pop, como é que foi? Quais foram os highlights do grupo essa semana? Aí hoje à tarde foi os critérios de desempate, se eles valem só no final da temporada ou não, se eles já valem de uma vez e o ranking tem que respeitar, tá? Rolou isso aí. O Washington Ferreira, como tá acostumado com a NFL e teorias da conspiração, ele pergunta se o Mahomes estaria convidado. Vira essa boca pra lá, né? Bom a gente nem falar nisso, né? Não vamos lembrar daquela nossa primeira temporada com jogos remarcados, com um time esfacelado, não fala essa palavra mais não. Tá todo mundo vacinadinho, agora é só gripe mesmo e segue o jogo. E o Alexandre Serpa chega, como sempre, nosso Grê, também apoiador do grupo NFL de diretoria, perguntando se os Giants podem ser comparados com que time da Série A do Campeonato Brasileiro? Coritiba? É uma boa comparação, Magal? Não, eu acho que eu diria mais pro Flamengo, um time que atrai a inveja dos outros times. Eu acho que é mais o Vasco, né? Glórias no passado, mas se tivesse rebaixamento tinha caído aí umas 4 vezes. Vamos seguir. Vamos rodar mais rápido esse roletão, porque tem mais jogo aí. Lesão da rodada. A gente comentou lá no início que foi o maior destaque aí, a maior expectativa da trade deadline, que acabou resultando apenas em Josh Dobbs, foi a lesão do Kirk Cousins, idêntica praticamente à do Aaron Rodgers. Dá pra ver a panturrilha estourando ali, abrindo, ele já saiu sabendo o que tinha acontecido. Vamos ver se ele vai se tratar com o mesmo médico e com o mesmo fisioterapeuta do Rodgers para falar que ele volta aí esse ano ainda. Já pensou? A esposa dele não deixa. A esposa dele vai escolher outro médico. Ouvindo golfinhos fornicar. Vamos lembrar que na época da Covid ele também falou que não estava muito preocupado em tomar vacina, que se pegasse, pegou, se morrer, morreu. O Kirk Cousins mandou essa naquela época, vocês lembram, né? Pois é. Faz isso com aqueles agora, bobo. Infelizmente, era uma história bacana essa temporada. Ele tá em ano de contrato. Eu acho que agora aumenta a chance dele ficar em Minnesota mesmo pro ano que vem, porque Josh Dobbs não é resposta a longo prazo, e agora dificulta um outro time querer, com o Kirk Cousins com 36 anos de idade, oferecer um contrato para ele que vale a pena ele mudar a escola dos meninos para outra cidade, para jogar mais 2, 3 anos só. Às vezes vai sair mais barato para ele continuar por lá. Final da partida, Vikings 24, 10 Green Bay Packers, e já em Green Bay, até se esperava mais movimentações aí como vendedores nessa trade deadline, acabaram só despachando o Russell Douglas mesmo, porque o Jordan Love já está questionado, já não se sabe mais se é a resposta também para o futuro da franquia lá. E quem que vai querer também o Jordan Love, né, hoje? Vamos ser honestos. O negócio é que o jogo valia pela rivalidade, e era só isso, porque Vikings e Packers, nenhum dos dois times ia ganhar nenhum. O Vikings até poderia ir a algum lugar se não tivesse sofrido com a perda do seu QB. O Cousins matou não só a temporada do Vikings, como a própria chance de ir para o Jets e tentar uma trade e tal. Realmente foi difícil ver essa lesão, porque ele jogou bastante bem. Assim. Achei até que fez um jogo consistente o Cousins, e podia até dar uma esperançazinha para o Vikings. Agora, sem ele, não vai mais. Né? Agora não tem jeito. E o Jordan Love, ele não conta com a mesma paciência que a gente tem com os outros calouros, por quê? Ele é o primeiro ano, está no primeiro ano de titular, mas ele tem 3 anos no banco, no sistema, quando o Aaron Rodgers jogava lá. Então eu acho que o que ele apresentou nos 2, 3 primeiros jogos, deixou a galera muito otimista. E o que ele está apresentando agora, eu acho que o peso do martelo para ele realmente tem que ser diferente. Ele não pode contar com a mesma paciência que a galera que está começando aí, igual o Bryce Young e CJ Stroud tem, não. Já assumindo de cara. Ele tinha que estar
um pouco melhor em relação às decisões, leituras, tudo isso. Aquela parte técnica que a gente não entende, a gente não se debruça, mas a gente ouve gente que se debruça e tá com essa opinião de que nessa altura do campeonato ele tinha que estar jogando melhor. Vamos ver o que eles vão fazer com Jordan Love daqui pra frente. Agora vamos em bloco, vai. Os favoritos que garantiram ali os seus favoritismos, cada um de um jeito diferente. Os Eagles bateram os Commanders por 38-31, passando um sufoquinho. Os Commanders sempre endurecem contra os Eagles, mas no final o talento prevalece. Mais uma vez, é a mesma história do primeiro jogo aí, algumas semanas atrás. Então, Eagles 38-31, Washington Commanders, que já despacharam aí os melhores jogadores da defesa de uma vez, para não ter risco de ficar em dúvida de ganhar e ficar mal posicionado no draft do ano que vem. Já os Cowboys tiveram aquela semana up, né? É uma semana no casco como na ferradura. Então essa foi a semana boa deles. Bateram os Rams por 43-20, com o Stafford baleado, estourou o dedão. Então não se sabe também se vai continuar jogando, se vai tratar esse dedão, quem que vai... Se Brett Rypien vai assumir o comando do ataque dos Rams, mas para esse ano também não... tinha algum rumorzinho que podiam trocar o Aaron Donald, mas não trocaram, continua lá. Nada o que esperar, afinal, Cowboys 43-20, Los Angeles Rams. E os Steelers perderam para os Jaguars em casa por 20-10, num joguinho, a gente falou do confronto de Nova York embaixo de chuva, lá em Pittsburgh também, chuva comendo, e os Jaguars garantiram a vitória por 20-10, e o Pickett machucou. Aí quando veio o nosso Mitchell Trubisky, eu não vou nem rodar o dança com o Bruce aqui antes, porque ele não mereceu, realmente... Entrou muito mal o nosso glorioso Mitchell Trubisky. Nem para piada serviu dessa vez o Bruce, não deu nem emoção. E mostrou consistência do Jacksonville, eu já falei. Vai pro bye aí só para poder dar uma guaribada. É um time que realmente firma pé nessa busca de playoffs. O Cowboys é aquilo, né? Pegou um Rams que não dá medo em ninguém. O pass rush até... É bom por conta do Aaron Donald comandando por ali, ele fez algumas jogadas, ameaçou o Dak Prescott, mas só ele não aguenta, né? Ficar lá em campo o tempo inteiro, segurar o jogo. E esse jogo de Eagles e Commanders, cara, até fora de casa o Commanders dá calor no Eagles, então realmente confronto de divisão é um negócio, é um outro bicho, é uma outra perspectiva, ainda mais esse de Commanders e Eagles. O que me deixa um pouquinho mais alentado é que o próprio Eagles sofreu com o Sam Howell. Então, meu irmão, se você sofre com o quarterback da qualidade de Sam Howell, o cara mais sacado nessas 8 primeiras rodadas da NFL, tua tem chance. Bora lá. Horrível. Não vou nem aguentar esses jogos, não. Ainda mais o Cowboys ganhando ainda, essa desgraça. Não, toca, Tigres, pelo amor de Deus. Vou só trazer o update de hoje, terça-feira, que o Pickett ele saiu do jogo por conta de lesão nas costelas. Os exames lá deram negativo, raio-x, ressonância magnética, parece que não é lesão séria, foi só uma pancada, e ele se disse confirmar. O Kenny Pickett, em entrevista, disse que ele joga, com certeza, quinta-feira já, Thursday Night, contra os Titans. Vamos ver se o Mike Tomlin vai concordar com ele, ou se vamos ter mais um dança com o Bruce por aí. Agora, os dois que perderam a virgindade, hein? Primeiro, falando neles que vão pegar os Steelers na quinta, os Titans acionaram o Will Levis, titular, o bebedor de café com maionese, e o moleque arrebentou contra os Falcons, arrebentou. 4 passes para touchdown, 0 interceptações, ressuscitou DeAndre Hopkins. 3 passes para o DeAndre Hopkins e 3 bombas no fundo do campo, 3 passes longos. Acho que foi o primeiro... Aquelas estatísticas, né? O primeiro quarterback desde não sei quando a lançar 3 passes para touchdown de mais de 50 jardas no mesmo jogo, tá? 2 desses para o DeAndre Hopkins. Terminou com 238 jardas e deixou otimista aí a galera lá em Tennessee, que justamente estava aí na dúvida se ia despachar Derrick Henry e DeAndre Hopkins nessa janela e decidiram manter. Vamos ver o que o Will Levis vai aprontar contra uma defesa melhor agora contra os Steelers na quinta-feira. Final de jogo, Titans 28-23, Atlanta Falcons, que também sentaram finalmente o Desmond Ridder e trouxeram o Taylor Heinicke para campo. Jogou melhor, mas não o suficiente para virar a partida que já estava
com a vantagem para o lado dos Titans. E outro que perdeu a virgindade, esse não de estrear, mas de garantir sua primeira vitória. Uma pelada brava também, tá? Panthers 15-13, Houston Texans, a primeira vitória do Bryce Young, justamente contra o número 2 overall, a segunda pick, confronto primeiro e segundo pick do último draft. Bryce Young contra CJ Stroud, Bryce Young levou essa e deu uma certa tranquilidade aí naquele zoom que tava pra cima dele e do Frank Reich, de que eles tinham escolhido o quarterback errado lá em Carolina. Mas esse joguinho também foi de doer, viu? Esse otimismo aí, ele tem que ser em doses homeopáticas, né, Ticas? Eu tava até lembrando aqui, é igual o ano passado, o meu glorioso Juiz de Fora Imperadores, a gente estreou o campeonato ganhando de 66-0. Depois, mais pra frente, a gente tomou de 48-0. Então, assim, essas duas vitórias aí, elas não significam nada. Parecia o Dallas Cowboys, então, Magal. Quando ganha, amassa. Quando perde, não, é divertido. É divertido, assim, o meu único TD oficial em jogo foi nesse jogo aí. Eu recuperei um fumble dentro da endzone. Tá marcado na memória, na história do esporte mundial. Agora, é só pra você dar aquela curtidinha mesmo ali de leve e, cara, você sabe que na verdade não significa nada, né? Não, só uma observação, esse negócio do primeiro e segundo pick é a quinta vez só que acontece na história da NFL, né, de o primeiro e segundo pick se enfrentarem na... É um picogami. Picogami. E uma sacanagem, porque eu acho realmente que o Stroud é melhor do que o Young, pelo menos nessas 8 rodadas que eles mostraram, eu acho que o Stroud dá mais margem para o Texans esquecer do que o Panthers, e no caso do Titans lá, o Will Levis tem uma ótima chance, porque a régua tá lá embaixo, é o Tannehill a régua de comparação dele. Então, meu querido, solta esse braço aí e vambora. Desafoga o Derrick Henry. Eu me pergunto como que no depth chart lá dos Titans, Malik Willis estava na frente do Will Levis. Mas também vou tentar não ser refém do momento, ficar reagindo de maneira exagerada a um jogo só. Vamos esperar a quinta-feira. Mas pelo menos ali, comparando o penúltimo jogo dos Titans com o Malik Willis e esse, tem nem comparação. O Will Levis parece um quarterback, né? Comete os erros dele, mas parece um quarterback de verdade. O Malik Willis parece outra coisa. A gente falou mais cedo, ô Ticas, o Josh Dobbs chegou lá e sentou o Malik Willis. Então, meu querido, ele já tá na hora de começar a vazar. Tem alguma coisa estranha ali no lado dos bastidores do Tennessee, mas daqui a pouco no Treta na TL a gente vai falar disso também. Agora, 2 jogos que foram dedo no kicker do Atlanta Falcons e gritaria. Tá, vamos respeitar aí a audiência menor de idade. Os Seahawks viraram para cima do Cleveland Browns no apagar das luzes, com um touchdown maravilhoso de um dos melhores nomes também, né? Jackson Sneaker-Jigba. Eita, esse é brabo, hein? Ganharam dos Browns, estão por 24-20. Mais uma vez aí, essa defesa histórica, que não é mais histórica, perdeu pro time do nosso glorioso Flávio Venâncio. E os Saints ganharam dos Colts por 38-27. Tiroteio, tá? Derek Carr contra Gardner Minshew, com atuações maravilhosas de Alvin Kamara e Tyson Hill. Esse jogo foi divertido, cara. Esse aí, como teve muito ponto, naquela janelinha no Red Zone, toda hora ele pipocava. Toda hora tinha alguma coisa acontecendo. Quem diria que o confronto Gardner Minshew contra Derek Carr seria tão divertido? Não, divertido foi. O Minshew fez de novo, fez TD deles, dos TDs que ele faz. E, ó, o Tyson Hill liderou, tá? O time em jardas corridas. O Kamara ficou 2 jardas, na verdade, atrás do Tyson Hill, o ornitorrinco da NFL. Quanto ao confronto lá dos nossos Anderson Brown com o Flávio Lelinho Turismo, o Seahawks, meu querido, eu não sei como é que o Seahawks ganhou esse jogo não, mas o PJ Walker conseguiu dar uma entregada na paçoca e acabou comprometendo a atuação da defesa do Browns, que vai tentando fazer milagre para tentar levar o ataque a algum lugar. Eu acho que não vai lugar nenhum. Só vou dizer uma coisa, cara. Se o Taysom Hill brilhou no jogo, você sabe que foi pelada. Porque não tem a menor condição desse homem brilhar num jogo sério. Por aí você vê o nível que foi. Agora, uma peladinha 38-27 é bem mais legal do que uma peladinha 13-10, né? Isso aí, sem a menor dúvida. É uma pelada muito mais animada. Agora, vamos lembrar também que o drama de Sean Watson e ombrinho lá na sideline do Cleveland continua. PJ Walker jogou mais um. E você ouviu primeiro no NFL, etc., que ele poderia meter esse miguezinho e não jogar. Gente, não é porque a gente não, cara.
a gente acerta demais, cara. É uma parada absurda. Cada rodada que passa parece mais migué. Botando os 40 e tantos milhões garantidos no bolso e só de moletomzinho na sideline. Para fechar o nosso roletão, os 3 jogos de horário nobre foram 3 pelados, vamos falar a verdade. Na quinta-feira, Bills 24-18 Bucks. Os Bills, de repente, decidiram parar de jogar e deixar os Bucks reagirem. Os Bucks fizeram a campanha gigantesca, sangrando o relógio, para chegar no final não conseguir pontuar. E aí, na Hail Mary, que ainda deu chance para os Bucks saírem vitoriosos, o Godwin parece, tá? Eu não ouvi ninguém falar disso, só de ver o lance. Parece que foi refletor na cara, porque a bola tava alcançável, tava perto, ele não tava sofrendo interferência, o tight end lá, que eu esqueci o nome dos Bucks, tava agarrado por 2 na hora ali, pouquinho na frente. E ele simplesmente deixa a bola cair a 1 metro dele, que ele dava um passo e ele pegava. Então, achei estranho, eu acho que o refletor na cara justifica. Final, Bills 24-18, Buccaneers. Sunday Night, Chargers 30-13, Chicago Bears. Então, Tyson Bagentiismo, Bagent melhor que Justin Fields, durou só uma semana, chegou no Sunday Night, jogou mal. Os Chargers aí ficaram grandões, né? Horário nobre contra o time ruim e levaram essa por 30-13. E no Monday Night, também joguinho danado, Lions 26-14, Las Vegas Raiders. O Garoppolo voltou, mas aparentemente ainda não está 100% recuperado. Se ele já não tinha um arranque muito veloz, quando ele precisa se movimentar agora, vindo de uma lesão nas costas, tá pior ainda. Ele faz o Brady dos tempos áureos parecer o Tyreek Hill na velocidade. Tá muito lento, perdendo passe com o recebedor aberto, Davante Adams dando chilique na sideline, e os Lions, pelo menos, se recuperando daquela surra que tomaram pro Baltimore Ravens na semana anterior. Final, Lions 26-14, Las Vegas Raiders. Vocês assistem até o final? É prime time? Tem que ver tudo mesmo? Ou quando é uma pelada dessa, eles entregam para Deus e vão fazer outra coisa? Tem que ver, ué. Tem que pensar no futuro, Ticas. A gente já tá no final de outubro, cara. Vai vir em novembro, dezembro, aí é aquela minguada ali de playoff em janeiro, fevereiro Super Bowl e acabou. Então tem que ver. E você abre meu coração aqui, Ticas. Eu gosto dos joguinhos assim safados, eu não vou mentir não. Eu gosto de ver uns joguinhos safados assim. Eu fiquei muito feliz com o jogo dos Lions, né? Porque dentro do grupo do NFL, etc., existe uma torcida forte pelo Detroit Lions, além de toda a mítica em torno do Dan Campbell e tudo, né? Então, achei bacana. E vamos, não sei se por inveja, talvez, né? Aí a psicologia explica melhor, mas a gente também tem um certo rancinho do Garoppolo. Então, ver o Garoppolo se lascando também dá uma massageada no ego. Agora, o Bills e Bucks, eu acho que você matou a charada, Ticas. O Batata vai vir no play call, sabe Deus quando ele gravar, dizer que que nenhum time faz isso, que isso aí é uma viagem. Cara, se eu fosse de um time que é consistente igual o Bills, que tá jogando com um time contra o Bucks, que você olha e fala assim, cara, a gente tem plena condição de ganhar desses caras. Meu irmão, para treino, pra gente ficar melhor, vamos deixar os caras dar uma avançada, vamos deixar esse jogo mais quente um pouco, para ver como é que a gente reage, para ver como é que a gente, numa situação real, eu faria isso. Sabe por quê? Na situação dos Bills, era um jogo que facilmente eles conseguiriam assim, não, beleza, a gente já brincou, agora vamos levar a sério e jogar? Vamos. Porque esse Bucks de 2023, né, cara, é um bando de vagabundo, na verdade é essa, né, cara? Não tem ninguém que presta ali, não tem ninguém de, todo cara que você fala assim, não, mas tem o fulano. O fulano, ele é bom comparado com o resto dos Bucks. Se você pega o fulano comparado com a NFL, mais ou menos, né? Até quem jogava melhorzinho lá não tá fazendo muita coisa esse ano. Então, eu, como gosto da teoria da conspiração, eu vou embarcar nessa sua, Ticas. Eu acho que os Bills deram, assim, vamos deixar os caras brincar, deixa os garotos brincar, e aí depois a gente volta pra gente treinar isso aí no jogo. 2 dedinhos só sobre cada jogo, Bills e Bucks aí. O Bills tá sentindo falta do Matt Milano, e ali no meio da defesa tem alguma coisa errada no Bills. Não pode o Bucks, sem corredor nenhum, conseguir encaixar tanto ali, e slant também entrando toda hora. Então tem alguma coisa errada no Buffalo Bills, na defesa do Buffalo Bills. Graças a Deus, mantém-se assim, Deus concede.
No Chargers e Bears, eu acho o Bears tem postura de quarterback. Então é um menino a ser trabalhado. Ele não afina na hora que tem que jogar. Pena que joga no Chicago Bears, né? Então aí vai ser difícil para ele evoluir o tanto que tem que ser. E o Chargers pareceu um time, mas só porque jogou contra o Chicago Bears. No Lions já era favorito e é bom que ganhe esses jogos que já é favorito para poder se firmar e realmente tornar contender para playoff. E o Garoppolo, eu vou repetir aqui o que eu botei no grupo. Se você quiser ver mais, você tem que frequentar o grupo do NFL, etc. apoia.se/NFL, etc. Galápagos, que é como eu chamo o Garoppolo, tem reflexos de uma preguiça com dano mental pela hipnose de se olhar no espelho. Ele é lindo, mas ele precisa botar a cabeça no lugar. Eu vou fechar esse roletão com 2 pílulas de NFL e teoria da conspiração, que é para isso que a gente vem. Primeiro, nos Bills e Bucks, chamou atenção depois de uma pontuação lá. O Josh Allen, em vez de dar high five com o braço que lança, ele estava dando low five. Ele estava batendo a mãozinha só por baixo. Lembra que aquele ombrinho dele não é santo. O mini-bye vem em boa hora, porque jogou quinta-feira passada, vai jogar só no domingo agora. Mas vamos observar se isso ainda evolui e se ele vai continuar indo na sideline para cumprimentar os amiguinhos, em vez de dar o high five, vai dar low five, para não levantar o braço quando não precisar. E a outra é que durante o Monday Night Football Lions e Raiders teve uma marcação que foi de passe incompleto, mas que deveria ter sido de intentional grounding. Foi muito discutido se estava ali na área do recebedor, na direção do recebedor. O comentarista da ESPN, da transmissão lá Aí eu tava ouvindo a gringa, nem sei o nosso aqui, o Gui Corren, que eu sei que tava nessa transmissão também. Mas o da ESPN gringa disse que a marcação foi errada, que não estava na direção, que deveria ter sido marcado o intentional grounding e o juiz de campo marcou passe incompleto. De repente, o VP lá, o executivo, o sênior, o chefe da comissão de arbitragem da NFL, pediu a palavra e a ESPN liberou. E ele entrou na transmissão falando que, de acordo com a regra, tal, a marcação de campo foi correta. Primeiro, já pensou se a moda pega? Será que toda hora agora que tiver uma contestação numa transmissão, ele vai pedir a palavra e vai defender o cara lá do campo? A central do apito, só que direto da NFL, do escritório da NFL? O CNM tá fazendo live toda terça-feira aí. Pois é. E segundo, a ESPN não tinha nada que deixar. Galera que tava na edição de vídeo ali, não. O meu comentarista, ele é pago pra dar a opinião dele. Se você quer dar a sua versão pra respaldar o que foi feito dentro de campo, você grava o seu vídeo aí depois, você vai lá na sua página da NFL, no Instagram, no Twitter, sei lá, e aí você dá a sua versão. Mas na minha transmissão você não vai entrar pra desmentir o meu comentarista, que eu pago não sei quantos milhões por ano pra comentar, não. Então, vamos ver os desdobramentos disso aí. Mais uma semana que teve muita marcação contestada. Eu postei lá no grupo uma posição de bola do jogo do Ravens também, que o juiz simplesmente volta a bola 2 palmos, cara, em relação ao lugar onde ela tinha sido posicionada a primeira vez, numa quarta descida dos Cardinals, tentando converter. Então, assim, muito questionamento, muita polêmica de arbitragem. O Aidan Hutchinson deu uma capacetada no joelho do Garoppolo, pô. No jogo do Bucks com os Bills também, o punter dos Bucks, o cara dos Bills arranca o capacete dele, ele pega o capacete de volta e tenta acertar o cara, igual o Aaron Donald fez, né? E exatamente. Não foi nem falta. Então a arbitragem continua deixando a desejar. É um problema que a NFL não vai poder continuar se esquivando por conta de tudo que está envolvido. E agora eu quero ver qual vai ser a próxima aparição aí do responsável pela comissão de arbitragem da NFL para poder defender a equipe que está lá no campo contra o comentarista de arbitragem pago pelo canal que está transmitindo o jogo. Vamos ver. Isso aí é treta, né? Mas vamos falar de outras tretas. Já cornetamos a arbitragem, agora vamos cornetar os jornalistas? Eu não, vou defender, tá? Bora pro treta na TL. Semana cheia para o nosso treta especial Observatório da Imprensa. Começando pelo Arthur Smith, o técnico do Atlanta Falcons. Para você que não sabe, o Arthur Smith é filho do dono da FedEx, ou do FedEx, que é o SEDEX lá americano. O pai dele que montou, criou, acho que é o CEO até hoje. E o cara
tem a vida garantida aí. Ele não precisava estar trabalhando como técnico de futebol americano, e ele galgou os postos, né? Começou como assistente, estagiário, ia buscar papel na impressora, fazia cafezinho. Por um lado, é até louvável o cara abdicar de uma vida de luxo aí e tranquilidade. Eu nunca faria isso, tá? Eu estaria na minha redinha assistindo meu Red Zone tranquilo, por mais que eu gostasse de futebol americano, mas não ia ficar trabalhando 18 horas por dia comandando um time ruim que é o Atlanta Falcons. Um abraço pro nosso Clinton Furtado também, do NFL etc. Diretoria, nosso representante oficial da torcida Atlanta Falcons. Mas enfim, o Arthur Smith, então, como ele é herdeiro do império FedEx, não é um absurdo dizer que ele é, se não é de fato, ele é, pelo menos em potencial, um bilionário. E desde que ele assumiu os Falcons, parece que ele se esforça para bancar um personagem aí de durão, de old school. Vira e mexe, ele dá umas palas erradas, ele trata mal o jornalista em coletiva, ele fica mandando recado para quem joga fantasy e fica cobrando dele, para quem aposta. E aí vamos lembrar que na semana passada teve o caso do Bijan Robinson se sentindo mal, enxaqueca. Os Falcons não lançaram na lista de contundidos, não lançaram ali aquele reporte de possíveis lesões para o jogo, e ele correu uma vez só, o jogo inteiro, ficou fardadinho, entrou no campo 11 vezes, correu uma vez só. Aí quando o Arthur Smith foi perguntado durante a semana na coletiva, ele virou na maior cara lavada e disse o seguinte, abre aspas, eu sei que drama vende, mas se vocês soubessem como as coisas funcionam aqui, vocês saberiam que isso não é um assunto, isso é um não assunto. Como, por exemplo, mudança climática e política mundial. Aí ele virou para o repórter e perguntou, qual a sua opinião sobre mudança climática? Estamos em 2023, é tudo transparente. Cara, olha a resposta que ele deu sobre uma pergunta objetiva. Por que que não foi declarado que o Bijan Robinson acordou com enxaqueca e por que que ele ficou fardado na sideline para ser usado uma vez só o jogo inteiro? Manobra dispersiva, para mim tá claro, completamente mal elaborada. Provavelmente ele pensou em alguma coisa que ele não conseguiu executar ali, ficou parecendo bobão. E aí a gente pergunta, cansaço dessa ralação aí de meio de temporada? Porque a gente sabe, esses head coaches, os caras não dormem, os caras estão o tempo inteiro ligados, não tem dia de folga igual o jogador, eles estão o tempo inteiro aí focados. Então, é um cansaço, é um efeito desse cansaço de meio de temporada, ou o Arthur Smith, como é, se não de fato, um bilionário em potencial, como todo bilionário que se preze, ele não passa de um babaca, de um bosta na vida pessoal mesmo. Não, e realmente isso aí já é o 0-1 do manual do time ruim, né? O time toma uma derrota, tá caindo pelas tabelas, aí vai lá o Vanderlei Luxemburgo e desvia o foco, fala da arbitragem, fala de um lance específico, fala dele mesmo, no Vanderlei Luxemburgo, 4-1, 4-1, né? Eu que inventei, eu que criei isso aí. Mas aí, né? Tem essa diferença, né, Wallace? Porque o Luxemburgo, por mais que hoje não seja o mesmo cara, ele tem histórico. Ele tem título no currículo, ele tem respaldo, ele tem uma carcaça. O Arthur Smith não, pô, o primeiro trabalho dele como head coach. É claro, então, e aí minha segunda parte da resposta é que ele foi tentar acessar essa gavetinha no cérebro, não tem. E aí ele foi para os assuntos de bilionário, que é política mundial e negacionismo? Mudança climática, dos quais ele é negacionista. Se bobeasse ali, deixasse que desse mais corda para ele ia falar contra o globalismo e ia falar que não existe esse negócio de aquecimento global e mudanças climáticas, que é uma invenção da imprensa. Babaca. Cara, eu vou ser muito sincero, eu não gosto da FedEx há muito tempo. Pra quem não sabe, às vezes não acompanha. Não, tô falando muito sério, cara. Não gosto da FedEx há muito tempo. Pra quem não acompanha, teve um acidente com o avião da FedEx. O cara ficou sumido, tempão, a FedEx não fez nada. Quando o cara finalmente voltou, sabe o que a FedEx fez? Botou o cara num hotel e fez um coffee break, pô. Vê se você faz isso pro cara que ficou 4 anos numa ilha lá, que era seu funcionário, o cara trabalhava pra caramba, a FedEx dá um coffee break pro cara. Achei absurdo isso aí. Ao estádio do Washington Commanders também. Achei um absurdo isso aí que a FedEx fez, tá? Então, desde esse tempo aí, eu não gosto da FedEx, apesar de ter adorado a atuação do Tom Hanks no filme. Mas dito isso, pra mim o cara é só um bosta. Manobra dispersiva, mal feita, e me espanta uma coisa, Ticas. Provando que bilionário é burro também, né? Porque se você é bilionário, você poderia tranquilamente pagar um bom assessor de imprensa. O assessor de imprensa ia chegar pro cara antes e falar assim, queridão,
é garantido que os caras vão te perguntar do status do seu jogador. A resposta que você vai dar é a seguinte: papapá, 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 papapá. Acabou, fim de papo. O maluco fez isso? Não fez isso. Ou, que é a maior burrice ainda, né? Pagou o assessor de imprensa e não ouviu o que o cara mandou ele fazer. Não, deixa que eu resolvo. Chegar lá na hora eu me viro. Parabéns aí, ó, se virou. Muito bem, conseguiu dar umas respostas mais nonsense que a gente viu na NFL essa semana. Tanto que veio parar aqui no NFL, etc. É um péssimo personagem. Péssimo personagem, você vê que é forçado. Você vê que o cara não tem... E se ele foi criado também num lar de bilionário, a gente sabe que ele não tem essa casca. Ele não é esse cara. Né? Ao contrário do próximo que a gente vai falar, que é um cara que é jogador, que tem um histórico, né, de ser o durão mesmo ali, porque naquela época ele jogava, as coisas eram baseadas nesse critério. O Arthur Smith não. Então, soa muito artificial, sabe? Soa muito fake ele ficar lançando essas aí e... Sei lá, cara, não tem necessidade, né? Você pode ser evasivo, você não precisa também ficar respondendo tudo que te pergunta, que a gente sabe, tem muito jornalista pau no kicker do Atlanta Falcons. Mas dá pra você ser evasivo sem parecer bobo, né? Ele pareceu bobo. Essa resposta dele, falando de mudança climática, política mundial, pareceu bobo. E outra, não é sensacionalismo. Tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente envolvida no organograma da NFL que tem que saber que o Bijan Robinson não vai ser utilizado no jogo ou vai ser subutilizado por conta de uma decisão dele ali que não fez sentido, né? Ele tem que ter essa noção. O outro que eu comentei, que é um cara que tem histórico para ser durão, mas que também às vezes troca o pé pelas mãos. Andou todo estressadinho essa semana. Foi justamente o adversário e ex-patrão, ex-chefe do Arthur Smith, lá em Tennessee, o head coach Mike Vrabel. Ao ser perguntado sobre seu plano para quarterback, na hipótese do Tannehill não conseguir voltar conforme ele não conseguiu na semana passada, cara, no meio da resposta... Cara, deixa eu dar um contexto aqui. É muito comum, quando você vai fazer essas entrevistas pós-jogo, que o cara esteja estressado. Isso faz parte do trabalho. É para isso que você tem que ter o assessor de imprensa. Porque o cara te prepara, o cara, se ele for um assessor de imprensa até experiente, o cara escolhe quem vai falar entre os jogadores, né? Tá aí o Wallace que não me deixa mentir sozinho. E o que aconteceu com o Vrabel, né? O repórter perguntou para ele, né, sobre essa questão do Tannehill, se o Tannehill não conseguir voltar e tal. E o maluco simplesmente, assim, aloprou e, cara, com toques de infantilidade, falou que o repórter gesticulava muito enquanto fazia a pergunta. Aí o jornalista, que não deixa nada passar batido, né, virou para ele e falou assim: então para fazer pergunta tem que ficar com o braço para baixo. O que só expôs o ridículo do Vrabel, né? Tudo bem, né, como a gente falou aqui, o cara tá cansado, é um ambiente tóxico, é uma puta pressão que os caras sofrem, tudo isso aí eu entendo, né? Mas, sendo muito sincero, não dá, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque faz parte da sua profissão. Faz parte da sua profissão. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu sou professor. Eu não estou de bom humor todo dia que eu vou dar aula. Tem dia que eu estou mal-humorado, tem dia que eu estou cansado. Mas eu não posso chegar lá e falar: aluno, você está gesticulando muito, abaixa seu braço aí. Ou fazer qualquer tipo de comentário esdrúxulo como esse. Eu tenho que manter a minha postura profissional. É o que faltou pro Vrabel nesse caso. No caso dele, Ticas, eu vou ser o Ticas, né? Eu já fui o Ticas aqui porque eu falei a pauta. E eu vou ser o Ticas passando um paninho aqui para a imprensa, porque eu acho que o cara da imprensa lidou bem com a situação. Ele não estressou, ele não elevou o tom, ele expôs de maneira muito elegante o ridículo que o Vrabel estaria fazendo. Aí agora eu vou vestir o meu chapéu de Magal e vou falar assim: por que o Vrabel não soube lidar bem com isso? Porque as pessoas da geração do Vrabel, e da nossa também um pouco, elas não foram ensinadas que você pode pedir desculpa. Que você pode errar e no mesmo momento falar assim: amigo, só um minuto, desculpa. Eu estava muito estressado, eu não te respondi da maneira mais adequada. Vamos voltar uns 2 passinhos atrás? Sobre o Tannehill. Não me preocupa por causa disso. Beleza? Beleza. Sobre você gesticular, mais uma vez, me perdoe.
Eu falei aqui só porque eu tô meio nervoso, você deve entender, eu acabei de sair de um jogo, não foi um jogo fácil. Me desculpa. Pronto, aqui ó, 30 segundos, pediu desculpa, ajeitou, segue o barco. O sujeito é incapaz de fazer isso. Mas eu vou passar um paninho de psicólogo também, porque a culpa não é dele, ele foi criado assim. Eu só tô pensando que se fosse fazer uma entrevista com o Vrabel, eu ia tomar porrada dele. Porque tem uma foto, e eu gosto muito dela, eu vou até resgatar ela aqui. Lembra quando o Afonso Alves foi convocado para a seleção brasileira? Eu fui um dos caras que foi para a Granja Comari entrevistar o Afonso Alves na corda. E um dos poucos que sabia quem que era o Afonso Alves, porque ele tinha jogado no Atlético Mineiro. E fui fazer uma pergunta para ele sobre o Atlético, e conversando, eu gesticulo bastante. E aí tem uma foto que é clássica do Cerezo, que até Deus o tenha, um fotógrafo da tribuna, meu grande amigo, que sou eu com um gravador e com a mão espalmada para trás, parecendo que estou gritando com o Afonso Alves e ele com os olhos arregalados, assim, achando que provavelmente ia ter uma treta ali entre os dois. Não era só uma pergunta normal e ele estava respondendo normalmente. Se fosse com o Vrabel, provavelmente ele vinha para cima de mim e ia me matar, no caso, né? Agora, ele não pode tratar o repórter assim, e nem o repórter não tem que ter nem a frieza também de reagir como o repórter reagiu muito bem. Eu também não teria essa frieza, eu provavelmente escalaria a treta e ia ser morto pelo Vrabel. Foi justamente a presença de espírito do repórter que de imediato perguntou, então para perguntar eu tenho que ficar com o braço para baixo, que eu acho que o Vrabel ficou mais puto. Ele, não, mas você parece ridículo fazendo isso. Tipo assim, do nada. E ele ficou parecendo um idiota sozinho, né? Por conta justamente da presença de espírito da resposta que o repórter deu. Pra mim são duas coisas aí e tem a ver com o Arthur Smith também. O primeiro, tem um cansaço, beleza. Mas primeiro, todo mundo quando acorda todo dia tem a opção de ser um cara legal ou ser um otário. Você tem essa opção. Às vezes o cara decide ser otário. E aí não precisa chegar nesse nível, não, de profissional, não. No seu trabalho tem alguém assim, o cara que decide ser o babaca nas pequenas coisas do dia a dia. Na rua, no trânsito, tem sempre alguém que acorda sem se importar em ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável com as outras pessoas conhecidas ou não, que ele vai lidar no dia dele. Então eu acho que não é uma preocupação que passa na cabeça do Mike Vrabel e do Arthur Smith quando eles acordam de manhã. Talvez nem passe na minha também, mas eu acho que eu faço um esforço de não ser um babaca gratuitamente com quem não tá me fazendo nada, tá? E o segundo ponto é que, cara, como não contestar a escolha do Mike Vrabel justamente pelo que a gente viu? É claro que a gente tá sendo profeta do acontecido agora. Mas Malik Willis na frente do Will Levis, pelo que o Levis jogou contra os Falcons, não faz sentido nenhum. Então, se sentiu pressionado justamente porque tinha alguma coisa aí, tinha um esqueleto no armário, tinha alguma decisão mal tomada, e aí, previamente, parecia que ele já estava estressado por conta de ser questionado, né? Mas faz parte, não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai ver esses caras que não fazem ideia de como que funciona, de que o salário deles não é pago só para entrar com a cabeça baixa, treinar o time e sair. Não. Esse trabalho deles só é conhecido, só é divulgado, o interesse só ganha vulto, o torcedor só vai pagar o pay-per-view, só vai correr atrás de notícias se tiver um jornalista ali fazendo pergunta. Então ele tem que entender que isso é parte da máquina que sustenta o salário dele também. Ser técnico de futebol americano não é só treinar na beira do campo, não. Agora vamos continuar a editoria treta de imprensa, mas essa é mais gostosa um pouquinho. Mais um embate entre jogador e insider. Só que do jeito contrário do que a gente espera. Ano passado a gente trouxe aqui o caso do Ian Rapoport, rapoportando que o J.K. Dobbins, vindo de lesão séria no joelho, que ele começaria a temporada ou na lista de contundidos ou na lista de filhotes, na lista de inaptos, na pup list. E o J.K. Dobbins correu pro Twitter quando o Rapoport rapoportou essa informação, dizendo que ele estava completamente errado, que ele estava inteiro para começar jogando e tal. Passou 1 ou 2 dias, estava lá no Injury Report dos Ravens o J.K. Dobbins na pup list ou na Injury Reserve, na lista de contundidos. Ou seja, Ian Rapoport 1, J.K. Dobbins 0. Dessa vez, o Adam Schefter postou na quinta-feira que o Jalen Ramsey não só estava plenamente recuperado da artroscopia, a que ele foi submetido lá no início do training camp, quando ele machucou, como ele também já estava previsto para fazer a sua estreia pelos Dolphins no domingo contra os Patriots. Ou seja, dessa vez o insider estava dando a informação contrária, a informação de que o jogador já ia para campo. O Jalen Ramsey, então,
ficou puto, correu pro Twitter e postou o seguinte, abre aspas, então é por isso que eu tô recebendo mensagem igual doido. Bom, isso é novidade pra mim. Esses manés não ligam se estão certos, eles ligam de serem os primeiros a postar na mídia. E isso é triste. Eu até concordo com essa parte que eles ligam mais pra postar primeiro. Só que aí corta pra domingo. Adivinha quem estreou com direito à interceptação que quase virou touchdown, quase. Mas correu bonitinho ali na beiradinha do campo, quase na linha. A gente pode até criticar os meios, e a gente sempre critica aqui os meios pelos quais os insiders conseguem as informações privilegiadas. Mas não dá para negar que é justamente essa relação aí que eles constroem com os GMs, com os bilionários donos do time, que deixam eles super, ultra bem informados. Dessa vez, o jogador questionou se ele ia para jogo e o Adam Schefter postou que ele ia e o Adam Schefter estava com a razão. O Schefter, apesar da participação pífia dele no Monday Night Football, que ele entrou para poder informar sobre trade deadline e falou que não sabia se ninguém ia fazer trade nenhuma, do episódio também do Commanders, né? Na época ainda de Redskins, mas ele acabou sendo avalizado pelo próprio Jerry Ramsey, né? Ele foi juntando os pontos, também não estava muito difícil a informação, não. O próprio McDaniel já tinha falado uma semana antes que o Ramsey tinha sido reativado para treinar, já estava treinando com o time. Então não faz sentido. Mas vamos lembrar que a primeira, lá no training camp, quando ele machucou, a primeira previsão era dezembro. Sim. Não, e aí o próprio Ramsey falou que ia bater qualquer que fosse a previsão dos médicos, porque ele é assim. E ele realmente é assim. Pelo histórico, quando ele teve o histórico de lesão, as lesões que ele teve, ele sempre se recuperou antes. Ele se conhece. E aí, vamos lá, até aí tudo bem para o jogador. Só que como entrou numa informação sensível para a franquia, eu acho que ele viu a rua pela greta aí e que meio que alguém próximo dele vazou com certeza. Ele achou que alguém próximo dele vazou com certeza de que ele iria jogar. Mas não era nem tão difícil. O McDaniel falou uma semana antes que o Jalen Ramsey já tinha treinado e que ele, na semana pré-Patriots, ele encheu o ouvido dele para poder ele jogar. E aí ele foi convencido, e depois ele falou isso no coletivo, quando o próprio Jalen Ramsey falou assim, eu vou voltar e eu vou fazer uma pick six nesse jogo, pela qual o Jalen Ramsey pediu desculpas na coletiva de não ter concretizado, e o McDaniel cobrou ele, falando que estava muito decepcionado porque ele tinha dito que ia fazer uma pick six. Eu acho que tinha que ter levado as coisas um pouco mais leves. Acho que no caso do Dobbins, a informação foi mais grave, de que alguém ficaria de fora. Mas como é uma volta, é um retorno, e aí tem aquela, né? Porque é o Jalen Ramsey, que é um jogador que impacta uma defesa, é um cara que é capaz desse tipo de jogada. Se fosse um Zé Mané lá de fundo de banco, ninguém nem ligava. Mas você acha então que o chilique não é por conta dele não estar informado antes? O chilique é porque ele queria. Exato, é isso que eu ia falar. É a personalidade e um cara de impacto dentro da defesa. Mas aí, se a informação tá certa, por que o chilique? É isso que eu não tô entendendo. Esse pano que você tá passando. Porque é o Ramsey, ele é chiliquento. Então, aí o jogador, o próprio Ramsey, acha que isso tem, de alguma forma, a ver com ele. O ego dele é gigante desse ponto. Tudo bem, né? Fazer o quê? O que o Wallace está dizendo é o seguinte, o cara, ele se acha tão estrela que ele acha que os outros não tem que falar dele. Tipo assim, não, se eu vou voltar ou não, quando eu chegar lá eu voltar no jogo, vocês falam, não tem que ficar falando antes, não. Gente, o Jalen Ramsey é maluco. Quem não sabe, tá sabendo agora. O Jalen Ramsey é maluco. Ele não funciona, a cabeça dele não funciona do jeito certo. Eu ouvi duas teorias. Uma, que ele queria ele mesmo divulgar nas redes dele um videozinho que ele pagou uma produtora pra fazer sobre, nossa, ele voltou das cinzas, né? Ele é a Fênix, ele se recuperou em tempo recorde, e o Adam Schefter estragou a surpresa, né, do anúncio oficial que ele ia fazer. Essa é a primeira teoria. A segunda é que o pessoal do time que tomou a decisão de ativar ele pro jogo decidiu vazar pro Schefter antes de contar pra ele que realmente, quando ele postou o chiliquinho, ele não tinha sido informado. E aí... As duas são o ego dele falando, né? Vai de encontro mas aí, nesse ponto, eu acho que ele tem razão. Ele não é jornalista, ele não tem que se preocupar em lançar a informação primeiro com o videozinho produzido. Mas, se o time
está se preocupando em informar um insider que ele sabe que vai divulgar a informação antes de informar o próprio jogador, no caso do J.K. Dobbins e o Ian Rapoport ano passado, para mim foi totalmente isso. O time já sabia que ele não tinha condição de começar a temporada jogando, mas antes de sentar com o J.K. Dobbins, falar assim, J.K., vem cá, olha só, você tá voltando de lesão séria, vamos dar mais um tempo aí pro seu corpo melhorar, pra você começar a jogar? E aí, beleza, e depois fala com o Rapoport. Não, falou com o Rapoport primeiro, o J.K. Dobbins ficou sabendo que ele não ia começar pela imprensa. E aí questionou, ele falou, não me avisaram? Como que eu não sei e o Rapoport sabe? E o Rapoport sabia mesmo. Então acho que é isso, eu tô mais com isso aí. Se ele ficou puto por não saber pelo time antes, eu até dou razão. Agora, se for por conta do videozinho que ele produziu pra postar, que ele voltou, aí me ajuda aí, né, Jalen Ramsey? Vai jogar sua bolinha aí. Pra fechar a sessão polêmica em coletiva, essa também surgiu numa coletiva, tá? Na semana passada, caminho do confronto contra os Steelers, um jornalista perguntou ao Trevor Lawrence se ele tinha idade para saber o que era a tal Terrible Towel, o símbolo aí da torcida de Pittsburgh. O que é um absurdo também o jornalista perguntar isso, né? Porque eu acho que qualquer fã de NFL, pode ser um adolescente aí de 16 anos que está assistindo NFL, vai entender o que é a Terrible Towel. Não, pode não saber a origem, quando começou, confronto contra o Raiders na década de 70, nada disso. Mas ele sabe o que representa e o que é a tradição da toalha terrível lá em Pittsburgh. Mas aí, enfim, o Trevor Lawrence respondeu que é claro que ele sabia o que é a toalha terrível de Pittsburgh, que era aquele paninho amarelo que a torcida ficava girandinha assim na arquibancada. Aí bastou ele responder desse jeito, que aí tanto a mídia que cobre os Steelers, a galera que tá lá de... como é que chama? Quando o repórter é setorista, com os setoristas dos Steelers, a torcida na internet, ficou todo mundo se sentindo desrespeitado, porque ele falou que a toalha terrível é só um paninho amarelo. Aí eu pergunto para os senhores, é uma tradição imaculada, é um símbolo que deve ser respeitado? Ou realmente é um paninho amarelo, para quem não é torcedor do Pittsburgh, é um paninho amarelo para rodar e ficar bonitinho na televisão ali? O Ticas, a galera do Steelers faltou aquele treino de vida que é a quinta série, o recreio da quinta série. Se você pegar a pilha, é pior, amigo. Se você achar ruim o apelido, é aí que ele pega. Pra que criar esse fuzuê todo só porque o cara fez pouco caso da Terrible Towel, não sei o quê? Sinceramente, cara, pra mim a galera do Steelers pegou uma pilha completamente errada. Se a toalha é relevante pra eles, beleza. Só que você tem que entender o seguinte, é relevante pra você, pros outros não é relevante. Véio. É claro que, tem toda uma história, você pode ter um pouco de respeito, pode, mas assim, a graça do esporte tá nisso aí também, o cara vai lá dar uma alfinetadinha. Nós denunciamos o TD, o fumble, mas pra mim foi TD do Lawrence aí. Não, pra mim também é só uma toalhinha amarela. E olha que eu acompanho a NFL desde 96. Então, é só a torcida dos Steelers que considera ela isso aí. Se viu a estreia da Terrible Towel. Então só a torcida dos Steelers mesmo que quer. Isso que é respeito do seu adversário que chegou lá na sua casa e te passou o carro. Eu queria respeito deles dentro de campo. Uma arquibancada, tradição. Isso que eu ia falar. E o pior de tudo, deles ficarem tão doidinhos aí com o paninho amarelo que gira, que no final do jogo, com uma interceptação lá acho que na segunda ou terceira já do Trubisky em campo, os 3 caras da defesa correram para a primeira base da arquibancada ali, para o primeiro degrau, simplesmente cataram 3 toalhinhas da torcida que estava ali no primeiro andar, e os caras do Jaguars saíram tirando onda girando. Então, realmente, se você às vezes não coloca essa pilha, não coloca essa pressão, você não corre o risco de ter essa zoação dentro da sua casa depois de perder de 20-10 pro time do Lourão, Trevor Lawrence. Tô com ele também. Eu acho que... Eu vendo a imagem da forma que ele respondeu, eu acho que não foi proposital. Ele não fez pra dar uma zoada. Ele respondeu na moral. Aquele paninho amarelo que a galera gira lá, eu tô ligado o que é. Ele respondeu na boa. Só que foi tão na boa que aí soou menosprezo. Tá? Mas eu curti. Essas historinhas são boas demais. A gente gosta. A gente é etc. Mas como disse o Magal, não era TD ou fumble, mas agora é, tá? Chegou a hora. TD ou fumble. Acertou a miserável. Depois de jogar mal o primeiro tempo contra os Commanders, inclusive perdendo um fumble,
O running back dos Eagles, Kenneth Gainwell, se dispôs a responder no Instagram um torcedor que mandou uma mensagem no seu direct reclamando da sua atuação diretamente do vestiário durante o intervalo. Não esperar o jogo nem acabar para não levar desaforo para casa. É TD ou fumble? Olha, eu podia dar TD por causa do NFL, etc., porque a gente quer esse tipo de reação dos jogadores, mas eu vou dar fumble, sabe por quê, meu querido? É o seguinte, dentro de campo, na hora do jogo, você tem que estar focado no seu técnico, nos seus companheiros, na jogada, na próxima jogada, na jogada que você não está, na jogada que você está dentro. Você tem que estar focado dentro do jogo. Você não pode nem ver a torcida, nem olhar para o outro lado na torcida. Aqui, com o nosso glorioso Imperadores, a gente faz isso. Nem tchauzinho para a pessoa que está lá do outro lado na nossa torcida, a gente tem direito ou poderia dar. Eu, no primeiro jogo, já tomei esporro por causa disso. Então, nunca mais eu faço. Só vou contextualizar, o Wallace tomou esporro no primeiro jogo porque estava dançando no intervalo do jogo, cara. Detalhe, a gente estava metendo uns 33-0. Assim. Não, e foi legal que a pergunta do treinador, Mudim, um beijo pra você, foi assim, se tivesse perdendo, eu queria ver se você estava dançando. E sim, eu estaria dançando, porque dançar... O Wallace estaria dançando. Eu vou deixar o Ticas em maus lençóis e vou dar TD. Sabe por quê? Esse torcedor deve ter ganhado o dia dele, ganhado a semana, o mês dele. Ele deu uma cornetada no cara e o cara respondeu ele. Amigo, se fosse eu ia estar aqui atrás, ó. Ia emoldurar, botar num quadro, o print aqui, ó. O jogador me respondeu, eu cobrando ele. Maravilhoso. TDzaço. Por favor, não tem jeito, né? Existe um decoro. E outra, o Nick Sirianni, o técnico do time, disse que não vai multar, que não vai... Não, vai só trocar uma ideia. Pô, concentra aqui. Tá? Tanto que ele pegar o celular parece que não é proibido, parece que não tem política de proibição lá nos Eagles, que eles podem ter acesso aos seus armários e se quiser dar uma olhadinha ali. Mas não vai ficar batendo boca no intervalo, né? Porque aí realmente tira até mais o foco do que você só dar aquela rodada na timeline para ver o que estão falando. Né? Se fosse só rodada na timeline, eu dava até TD, mas aí você parar o que você tá fazendo. Detalhe, se você não segue o cara, você tem que ir naquela outra caixinha ali de solicitação para achar. Sabe, dá trabalho, você tem que procurar a sarna pra se coçar. Então vou dar fumble porque realmente mostra que o Kenneth Gainwell não tá muito focado no serviço. Presta atenção no serviço. Abraço pro Dandan, ouvinte do NFL, etc, tá? É sim, tô sabendo. No duelo de Nova York, uma cena que chamou atenção foi o pai do Saquon Barkley saindo do MetLife Stadium ao lado do seu filhão, trajando o uniforme completo do rival New York Jets, que inclusive também era o time do Saquon quando ele era criança. Amor pelo time à frente do amor pelo sucesso do filho é TD ou fumble? Ô Ticas, isso aí é o que a gente chama de síndrome de Blaze Bayley. Para quem não está por dentro, Blaze Bayley foi o vocalista do Iron Maiden quando o Bruce Dickinson saiu. O que é a síndrome do Blaze Bayley? Se você tivesse a chance de ser vocalista do Iron Maiden, você não aceitaria? Mesmo cantando mal? Aceitaria. Então é isso. O cara torcer pro Jets, ele teve a chance de ir pro Giants. Você vai deixar de aceitar essa chance só porque você torce pro Jets? Não, você aceita assim mesmo. Então, pra mim tá tudo certo. TD. Olha só, antes do seu rebento nascer, o homem já era Jets, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente não troca na vida. Eu acredito que o time é uma delas. Infelizmente, o Saquon foi jogar em outro lugar. E aí, que seja feliz em todos os jogos, menos os jogos contra o Jets, TD pro pai dele. Pra mim é TDzaço também, cara. Você gostar de um time ao ponto de se recusar torcer pelo time que o seu próprio filho joga, isso é um grau de amor, de dedicação a um time que não te dá praticamente nada em troca. Afinal, o New York Jets é um grau de dedicação aí que você tem que dar TD, você tem que respeitar. E eu não coloco no lugar, eu não tenho filho, mas tem por exemplo, tem um sobrinho que tá tentando carreira de jogador de futebol, tá na base. Vai jogar no Vasco, no Botafogo? Você não vai me ver torcendo pro Vasco e Botafogo. Eu quero que, quando tiver confronto, o Flamengo ganhe de 10-9 e ele faça os 9 gols do adversário. Mas eu não quero perder pra ele, entendeu? Então vou dar TDzão pro Barkley pai. Falhou o nome, né? O Pauteiro falhou, né? Você tinha que trazer o nome do pai, porque aqui ele é só o pai do Saquon Barkley. Às vezes o Pauteiro tá quase em ritmo de férias, ele tá meio... Mas na vida ele é assim também, Tigas. Ninguém chama ele mais pelo nome. Na vizinhança ele é o pai do Saquon Barkley. E aí agora, pra gente fechar o nosso TD Fumble e o nosso episódio de hoje, a palhinha que o Wallace já começou
Eu tive que fazer o João Kleber, porque o Wallace já começou a dar aquela chamadinha lá no roletão. Porque após o apito final, que decretou a vitória dos Broncos contra os Chiefs, depois de 16 derrotas seguidas lá no Mile High Stadium, o responsável pelo som do estádio decidiu lançar Shake It Off, um dos maiores sucessos da Taylor Swift, com volume no talo, para ter certeza que o time do Chiefs saindo em campo ia conseguir ouvir. Usar o som da namorada do jogador do jogador adversário, né? Para fazer bullying com o time adversário inteiro. É TD ou fumble? Cara, é um fumble lindo porque as cheerleaders também dançaram, além de toda a atmosfera do som no talo, as cheerleaders do Broncos também dançaram Shake It Off. E eu só espero que o Chiefs não siga o conselho. Não Shake It Off nada, não. Continua nessa draga aí, que é nós no domingo. Então, ter desastre pro pessoal do Broncos. Pra mim é TD também, por causa da galhofa. Tá isso mesmo. O Kelsey tem que saber. Ele começou a namorar a Taylor Swift, você sabia que uma dessa estava no seu caminho. Era só a primeira derrota chegar. Chegou. É isso aí, amigo. Vida que segue. Eu vou dar fumble. Existe uma linha que eu acho que não deveria ser cruzada. Quer fazer trash talk com o cara no campo, quer zoar o cara ali, beleza. Agora, mexer com mãe, mexer com esposa, namorada, usar música da namorada pra zoar o time. Mas ela é a Taylor Swift antes de ser namorada do Kelsey. Tudo bem, mas só tocou porque hoje é a namorada, entendeu? É que é o namorado da Taylor Swift. Tudo bem, mas eu vou deixar esse fumble aí, porque eu acho que algumas linhas não deveriam ser cruzadas. E eu acho que o pessoal dos Broncos, depois de perder 16 seguidas, ficar cutucando a onça aí, sei lá, fumble. Vou dar fumble pro DJ. Eu acho que isso aí vai se reverter contra muito rapidamente. Não só ao serviço dele, mas ao time dos Broncos inteiro, tá? Algumas linhas existem para não serem ultrapassadas. Meus amigos, hoje me despeço, calma, não por muito tempo, mas estarei saindo de merecidíssimas férias. Como disse também, já deu spoiler lá, o nosso Lelinho já deu spoiler lá. Terei a alegria de, pela primeira vez, se tudo der certo, na logística, né? Ainda tem uma logística aí antes, mas se tudo der certo, estarei em loco acompanhando meu glorioso Baltimore Ravens contra justamente o Seattle Seahawks do nosso Lelinho, que inclusive eu tenho que agradecer porque ajudou aí na parte logística. A gente faz a propaganda aqui, mas não é só porque ele é apoiador não, tá, gente? É porque realmente o serviço funciona, ajudou aí no trâmite das passagens, na logística. A nossa apoiadora Vanessa dos Santos também esteve recentemente no SoFi Stadium, contou com os conselhos ali, com indicações do Lelinho lá no nosso grupo. Então, faça parte você também. Não quiser fazer parte do grupo, é claro que a gente vai dar o feedback lá mais rápido, mas nas redes do NFL, etc., deve ter algum conteúdo. Vou atacar de blogueirinho mesmo, vou postar do estádio, vou mostrar alguma coisa enquanto eu estiver lá. No dia seguinte, ainda vou vestir a minha camisa do New York Jets, vou me disfarçar de torcedor do New York Jets, se tudo der certo. Estarei no Monday Night Football também, Jets e Chargers, direto do MetLife Stadium. O JetLife Stadium, na verdade, né, Magal? O JetLife Stadium. Então, se você não estiver lá no nosso grupo, não for nosso apoiador, pode seguir o NFL etc. no Instagram, pode me seguir nas minhas redes pessoais também, que aí vai ter outras coisas da viagem. Ticas NFL, tanto no Twitter quanto no Instagram, é fácil de achar. Meu Instagram é aberto se não quiser seguir, mas só entrar para ver qual é. Estarei diretamente do estádio realizando esse sonho e mandarei recados de lá. Semana que vem, quem assume as nossas carrapetas, espero que menos enevoado, é você, né, Magal? Eu só vou dizer uma coisa pra vocês, principalmente pra você que está ouvindo e que não assistiu aqui ao vivo. Semana que vem, se eu fosse você, eu assistia a live no YouTube. Só vou dizer isso. Eu, se fosse você, assistiria. A Erika comentou aqui que adora essa vinheta do TD ou Fumble. Eu também adoro, apesar que me dói toda vez que eu cortei o finalzinho da voz do Faustão. Se eu fosse você, eu assistiria a live na semana que vem. Só vou dizer isso. E tem a semana que vem e a outra, então vão ser 2 semanas. Não perca da semana que vem, porque a semana que vem vai ser um tipo, na outra semana que vem é outro tipo. Se preparem. Ô, Wallace, não deixa o Magal abusar muito não, tá? Controla o menino aí, na minha ausência. Olha, não sei se conseguirei, ele é maior do que eu e a minha vontade de zoar é também tão grande quanto a dele. Mas realmente não percam e ótimas férias, chicas, a gente espera conteúdos de ótima qualidade e um descanso de mais qualidade ainda para você voltar
renovado. E não se esqueçam, nesse domingo tem jogo da NFL, 11h30 da manhã, lá direto da Alemanha. Nós contra esse pessoal do Kansas City Chiefs. Então é isso, daqui 3 semanas estou de volta. Vocês se comportem, hein? Estarei à distância, mas estarei acompanhando. Tá? Vou assistir a live, vou entrar para comentar. Se bobear, eu até participo, dependendo, se tiver conexão boa lá, a gente vai se falando. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui, você que dá o play todas as semanas, aos nossos gloriosos apoiadores. Um abraço e valeu! Valeu! Beijo!